Muito legal essa sua atitude de ter divulgado, de ter ajudado. Eu divulguei um monte. Só que pelo contrário, pra mim, eu não posso falar que foi ruim, né, a questão de venda. Claro que a pandemia foi terrível, foi horrível, foi tudo. Mas você se sustentou. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Que bom. Nunca. Me sustentei. O hambúrguer era o principal. Graças ao hambúrguer. Graças ao hambúrguer, eu, em vez de mandar pessoas embora na pandemia, eu contratei pessoas na pandemia. Que beleza. E aí aquilo segurou a gente, porta fechada, lockdown e tal. Depois que reabriu a loja, aí já estagnou. Tinha um público que você tinha atendido delivery e foi pra loja. E hoje, então, o seu principal faturamento é presencial ou é delivery? Cara, é 60-40, digamos que é 60% E aí delivery, tem as plataformas 40. de entrega, iFood, essas coisas também que funciona bem. iFood e entrega própria, isso. Sim, entrega própria também. Isso, porque Bacana tem mais demais. controle, né? Um pouco mais controle e mais margem também. E hoje o seu carro-chefe, então, deixou de ser o boteco, o bar, aquele bar de porção. Isso. Não, que você não tem, eu não sei, não conheço a sua hamburgueria. Mas é o hambúrguer Isso, e hoje a maionese, é uma hamburgueria, que é um sucesso. exatamente. Você vai lá para comer um lanche e o diferencial que a gente tenta trabalhar é fazer o simples bem feito. Então, vai comer um x-salada clássico, vai uma batatinha frita gostosa. É o smash ou aquele altinho que você Tem faz? os dois. Tem os smash e tem o É o cheddar ou é o mussarela que você usa? Tem os dois também. Cheddar inglês, aquele... Aquele mais amarelão. Amarelão e o queijo prato ou American cheese que a gente fala, né? Muito bem. Rapaziada de São Paulo, o papo tá muito bom. Parabéns pra vocês aí. Tava ouvindo atentamente. Nossa Band de São Paulo, em rede nacional e tal. Mas a gente pede desculpa de dar uma cortada, porque de uma forma exótica a gente anuncia que daqui a pouco vai ter uma partida pela Copa São Paulo, Ponte Cuiabá. A partida vai ser em Santa Fé do Sul, que foi mais de 500 quilômetros aqui de Campinas, e o Boris é que vai narrar. Copa São Paulo, hein? Começamos de forma exótica. Ontem transmitimos aqui a vitória do Guarani sobre o Atlético Mineiro por 2-1 de virada. O gol da vitória do Bugre foi nos AK 50 do segundo tempo. O zagueirão matou no peito, mandou ver um belo gol. A narração foi do Roger Williams. E tivemos aqui no Concentração, o jogo foi 21h30 do Guarani começou, hein? E exótico. 21h30 a Copa São Paulo. É muito tarde, é muito cedo. Ou é muito tarde, é muito cedo. E no Concentração nós entrevistamos aqui o Pitarelli, goleiro do Guarani de 94, quando o Bugre ganhou aí a Copa São Paulo, ele defendeu 3 pênaltis na final do Pacaembu e durante toda a Copa ele defendeu 6 pênaltis. Foi uma campanha sensacional e a gente relembrou isso com o Pitarelli, tá bom? Olha, o Boris vai narrar, o Tigrão vai comentar e o Catarino já vem com as informações da Macaca, tá bom? Então são 12h05, pulou. Meia-noite, meio-dia e 6 desse dia 4 de janeiro. Eu não tô acostumado a fazer a meio-dia, viu? Pegar no serviço ao meio-dia eu não tô acostumado, mas é exótico. É Copa São Paulo, é início de temporada. Ah, meu amigo, ó, falou pra você, hein? Você deixar a escala na mão de Batista, velho. É Batistão pra fazer a escala. É revólver na mão de Macaco. Segue o jogo, eu volto já já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Falei que era rapidinho, Concentração Bandeirantes, meio-dia e 7, Copa São Paulo é com a gente também, hein? Jogo da Macaquinha contra o Cuiabá, lá em Santa Fé do Sul. O Boris transmite comentários aí do mestre Tigrão, né? E o Catarino nas reportagens, hein? Olha, ontem então, olha que jogo do Guarani, hein? Choveu lá em Franca, foi em Franca, o Roger Williams narrou. Teve um menino do Guarani que fez um pênalti e foi infeliz a 11 minutos de jogo. O tal de Beluco faz pênalti
para o Atlético Mineiro. Quem bateu foi o Pedro Ataíde, 1-0 Atlético. Guarani empatou no segundo tempo aos 28 com o João Marcelo, numa jogada em que ele recupera a bola, entrega para o Léo Porfírio. O Léo Porfírio tinha acabado de levantar, tinha caído e toca de calcanhar para João Marcelo. Foi uma tabela, João Marcelo entra na área e bate firme no cantinho, empatando 1-1. E nos acréscimos, o belíssimo gol do Pedro Manuel, zagueiro. A zagueirada foi para frente. Se não me engano, o Nogueira, lateral esquerdo, faz o lançamento pro Nicolas. Grandão passou, tinha entrado no jogo há pouco tempo. O Nicolas, zagueirão. Altão deu de cabeça lá no meio da pequena área. E o João Marcelo matou no peito e tinha 2 com ele, hein? E ele consegue ser mais rápido. Os dois se jogam do Atlético para evitar. Mas quando o goleiro tentou ir na bola, a bola já tinha batido na rede. 2-1 de virada e o Guarani fica como líder do seu grupo, porque lá em Franca, Francana e Nova Iguaçu empataram 1-1. Então o Guarani tem 3 pontos, Francana e Nova Iguaçu tem 1 e o Atlético Mineiro nenhum ponto ganho. Muito bem, será que Vladimir Catarino estaria comigo? Sim ou não, hein? Sim ou não? Deixa eu ver aqui, bom dia, é Greg Zorzin. Ele gosta de ostentar, e judiar também, né? Ele tá de férias. Ô, irmão Greg Zorzin, rapaz, você tá onde mesmo? Em Paranaíba, a 50 quilômetros de Santa Fé do Sul, onde a Ponte vai jogar? Ah, então o Batista não sabia disso, viu? Senão teria escalado o senhor. Está a 50 quilômetros de Santa Fé do Sul? Ah, seu Greger, Paranaíba. Tá com o cunhado Sérgio Poletti, né? Manda um alô aí para Paranaíba, estamos ouvindo, mas Paranaíba é Mato Grosso, né, o Greger? Escreva para mim, por favor, escreva! Olha, peixe e pinga, deixa eu ver os peixes aqui do Greger, sensacional. Aí, tá mesmo aqui a garrafona de pinga, hein? Mel, muito bom, hein? Uma bela combinação. Muito obrigado mesmo, grande Greger, vê se volta, hein? Estamos com saudades. Olha, é o seguinte, já o Catarino, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um convidado especial aqui, em termos de Copa São Paulo, uma das maiores experiências em termos de base da Ponte e do Guarani. Esse cara tem história, muitos e muitos anos trabalhando na base, com grandes revelações, e foi campeão da Copa São Paulo. Ele foi campeão da Copa São Paulo. Sim, Paranaíba é Mato Grosso do Sul, diz aqui o Greger Zorzin. Outra vez um abraço, viu, Greger? E ele vai dar um pequeno relato sobre o que ele passou na Ponte no Guarani. Grandes revelações, eu repito, grandes conquistas, mas o que vale mesmo são as revelações. Se você ganha um título na base, você acaba esquecendo. Com o tempo vai passando, você nem lembra. Mas a revelação, ela fica. Então, eu estou convidando um grande amigo, que é exatamente o Lígio de Carvalho. O Lígio de Carvalho, sempre converso com ele, sempre me passa novidades. Ele trabalha com o André Cruz há muitos anos. O André Cruz, ele tem uma escolinha e o André Cruz, ele foi revelado pelo Lígio de Carvalho. Lígio, um rápido depoimento seu, hein? Um abraço, boa noite, aqui tá tudo bem. E com você, Lígio? Bom dia, Edu, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Como é que você está? Nós começamos a nossa trajetória no esporte, né, pela Ponte Preta, quando nós fomos campeões em várias categorias, né? Inclusive eu tive o privilégio de ser campeão com o São Milton dos Santos, na Taça São Paulo, bicampeão. Eu o ajudava. Aí voltei para o infantil, onde alguns jogadores passaram por mim, André Cruz e outros, né? E outros, Marquinhos, o João, né? É difícil agora lembrar. Depois eu fui para o Guarani, onde fiquei também muitos anos lá, onde cheguei a ser campeão estadual, campeão paulista, também revelando
passando por minhas mãos. Depois os outros treinadores deram uma sequência, né? Renatinho, Elano, Edu Dracena, Martinez, e outros, né? E pela escolinha tivemos alguns jogadores que passaram por a gente aqui, o Dodô, né? O lateral do Santos, o Oscar está voltando para o São Paulo, que nós começou com a gente aqui para nós levarmos ele para o São Paulo. Então foi uma vida que eu tenho saudades, né? Desses tempos, quando o futebol era realmente futebol. Hoje eu estou acompanhando a Taça São Paulo, um monte de equipes. Naquela época, quando nós fomos campeões, acho que eram 20, 25 equipes só. Poucas equipes, e era a nata. Eram 3 de cada estado. Os estados pequenos, né? Agora é um monte. E muitas equipes não têm tempo de mostrar aquela qualidade que eles têm, né? Porque são jogos, todo jogo é decisivo. Mas esperamos que nessa Taça São Paulo apareça algum atleta, né? E que outros atletas possam aparecer. Um abraço, fique com Deus. Jô, sensacional, hein? Sensacional. Gente, a Ponte viveu a década de 70, 80 com grandes revelações, fazendo uma conexão à base, o profissional. Olha, em 74, a Ponte perde para o São Paulo, perde a Copa São Paulo para o Inter de Porto Alegre. Em 76, a Ponte foi sexta colocada no Campeonato Brasileiro, no profissional. 77, a Ponte perdeu a final da Copa São Paulo para o Fluminense. Em 77, aquela final contra o Corinthians, gol do Basílio. Em 78, Carlos, Oscar e Polozzi, os 3 revelados na Ponte, foram para a Copa da Argentina. Em 79, a Ponte na final do Paulista com o Corinthians de novo. Em 1980, a Ponte foi semifinalista do Campeonato Paulista, ganhou os 2 derbys do Guarani e foi para a final, né? Teve um 1980 muito bom também. 1980... na Copa São Paulo, no finalzinho, a Ponte conquista o campeonato da Copa São Paulo, que era antecipado, era janeiro de 81, mas foi feito em dezembro de 80. A primeira Copa ganhou do São Paulo de 1-0. 81, a Ponte ganhou do Guarani 3-2, a final do primeiro turno do Paulista. 1981, terceira colocada no Campeonato Brasileiro. Novembro de 81, a final do Paulista, Ponte e São Paulo. Depois teve 1981, dezembro, a Ponte bicampeã da Copa São Paulo. E a final foi contra o Santos, de virada 2-1, 2 gols do Chicão. Em 81, a Ponte foi campeã paulista no infantil, juvenil e juniores, nas 3 categorias. No infantil com o Luiz de Carvalho, no juvenil com o Santinho e nos juniores com o Milton dos Santos. O Milton dos Santos ele foi bicampeão da Copa São Paulo e campeão paulista de juniores. Em 82, a Ponte foi bicampeã bicampeã paulista de juniores. Técnico Vanderlei Paiva. Em 83, a Ponte foi tricampeã paulista de juniores, técnico Tuta. E ainda em 83, a Ponte foi campeã paulista infantil com o técnico Luiz de Carvalho. Mas o mais importante são as revelações. Esse período dessa safra revelou Carlos, Oscar, Polozzi, Nenê Santana, Juninho, Osvaldo, André Cruz, Tuta, Sérgio Guedes, Brigatti, Carlinhos, Heitor, Elinho e tantos outros. Edson Bobrão, hoje treineiro aí pela 4ª vez na Copa São Paulo da Ponte, essas e outras numa fase de ouro. Agora 12h16, Vladimir Catarino. Boa tarde, tudo bem, Catarino? Fala, Edu, tudo bem? Tudo bem, com você, meu amigo? Opa, já almoçou, Edu? Hoje eu fiz diferente, eu aproveitei que eu prometi na noite de 31 que eu ia fazer regime, eu lembrei da transmissão, vou começar na transmissão. Entendi. Qual foi o cardápio? O cardápio é pão com gelo. É exatamente sanduíche de verão. Prometo fazer o regime, viu, Catarino? Legal, Edu. Mais uma vez, né? Feliz ano novo para todo mundo. Agora pro torcedor Ponte Pretano, né? Primeira transmissão de um jogo da Ponte Preta, Copa São Paulo. E o que nós temos falado, né, Edu, é que esta Copa São Paulo, ela vem perdendo um pouco das suas características, né? Aumentou muito a quantidade de clubes, alguns inexpressivos. Isso dificulta a revelação de jogadores, né? Quando você tem aí os melhores disputando a competição, facilita a revelação de jogadores.
jogadores, mas politicamente também a federação fez essa estratégia de aumentar a quantidade de clubes e por isso temos tantos jogos, tantas sedes, tantos clubes participantes. A Macaca estreia daqui a pouco, pega o Cuiabá, primeiro confronto ainda da Ponte Preta lá na quente cidade de Santa Fé do Sul. Gleger tá lá pertinho, né? Poderia dar uma passada por lá também. Macaca já definida, comandada pelo técnico Edson Boaro, o Abobrão. Edu. Então vamos lá, meu caro e grande maestro Gabriel Ribeiro. Aliás, a técnica, não falei aqui, Gabriel Ribeiro, Anjo Gabriel, Lucas Pessoa no YouTube, comando do Gil Kleber e hoje o Leandro Lopes. Leandro Lopes. Vamos aproveitar a vinheta, hein? Gostei, repete aí, Edu. Ele voltando aqui, novo técnico nosso, chama Leandro Lopes, e nós vamos aproveitar a mesma vinheta. Leandro Lopes. Gostei, curti. Gostou, Catarino? Gostei, Edu, mandou bem. Vamos lá, o maestro Gabriel Ribeiro, macaquinho escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. É a base da Ponte Preta, né? De tantas histórias, tantas conquistas, tantas revelações. A Ponte vem a campo para pegar o Cuiabá daqui a pouco, escalada com Ângelo, é o goleiro 1, 2 para o Léo Lovato, 3 Diego Leão, 4 Pablo, 6 Gabriel Braga, 5 Diego Domene, capitão do time, 7 Gustavo Teles, 8 Pedrinho, 10 Nicolas, 9 Cauã Moreira, 11 Miguel. Repeteco do time titular da Ponte, do Edson Boaro, de Ângelo, Léo Lovato, Diego Leão, Pablo, Gabriel Braga, Diego Domene, Gustavo Teles, Pedrinho, Nicolas, Cauã Moreira e Miguel. No banco de reservas, à disposição do Edson Boaro, lembrando que na copinha são 6 alterações, Luigi com a 12, 13 para o Furlan, 15 João Paulo, 17 Matheus, 20 Anderson, 21 Gustavo Flores, 23 Isaac, 28 David Touro e 29 para o Felipe. Edu. Ó, dos que vamos começar, o Cauê Moreira é o mais conhecidinho, né? Ele jogou duas partidas. Cauã Moreira, né? Isso. Ele é número 9. Ele jogou contra a Chapecoense no dia 9 de setembro, que a Ponte perdeu de 2-0, majestoso. Ele entrou a 39 segundo tempo, quer dizer, jogou, então no finalzinho. E ele entrou contra o Ituano, naquele fatídico 4-1 também no majestoso. Ele entrou a 18 do segundo tempo. Então foram 2 jogos do majestoso pela Série B, o Cauã Moreira. O Diego Domene também chegou a ser relacionado, né, Edu? Não me lembro se ele entrou em alguma partida. Qual é o nome dele? Diego Domene, volante, que é o capitão do Domene, time. Né? Deve ter relacionado, mas não relou pé na bola, não. Não chegou, não chegou. A não ser no aquecimento, né? No aquecimento, isso. Eu faço o controle. Não, tem menino que deve ter ido sim. Mas do que tocaram na bola durante o jogo, só o Cauã Moreira. Né? Isso, que é o atacante aí da equipe da Ponte. Vamos lá, o Cuiabá está escalado? Tá na pedra. Parece que é campeão do Mato Grosso, alguma coisa assim. Bicampeão Mato-Grossense Sub-20. Campeão Mato-Grossense Sub-20. Então vamos à escalação do Cuiabá. Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração, nasceste predestinado para ser um grande campeão. Gustavo Caissar é o técnico do time Sub-20 do Cuiabá, que manda a campo Lucas com a 12, 2 para Hernandes, 3 Luiz Henrique, 4 Cauã Wendel. Como tem Cauã nessa Copa São Paulo, incrível, hein? E meia dúzia Marcelo, 5 para Dudu, capitão do time, 7 Jadson, 8 Niltinho, 10 David, 9 Andrei e 11 outro Cauã Christian. Cuiabá, portanto, de Lucas, Hernandes, Luiz Henrique, Cauã Wendel e Marcelo, Dudu, Jadson, Niltinho, David, Andrei e Cauã Christian. No banco, o Caissara vai poder escalar ou ter como opções para entrar durante a partida o João Pedro com a 30, Marco Antônio 13, Thiago Mendes 21, Jonathan com a 15, o Lorenzo 16, Alessandro 17, Antônio 18, Índio 20 e Lázaro é o 23. Atenção, o apito para Ponte Cuiabá. Hoje é uma senhorita, Daiane Muniz, ela quem vai apitar o jogo, vai ser auxiliada, tem 38 anos, né, já é experiente, vai ser auxiliada pelo Edilson David Neves, na bandeira 1,
Na bandeira 2 estará o Lucas Kenzi Watanabe. Quarto árbitro, Caio Gomide Rubio. Muito bem, será que ele sabe a temperatura em Santa Fé do Sul? Um grande abraço, boa tarde, grande narrador, o moço de Piracicaba, Leandro Boles. Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço a você, um feliz 2025 para você, para todo mundo também, que está curtindo a Rádio Bandeirantes aqui de Campinas. Estávamos juntos, né, durante os primeiros dias deste ano, os últimos de 24 e os primeiros de 25, com os programas na rádio, na TV. E agora estamos com as transmissões esportivas aqui da Rádio Bandeirantes. Ontem nós tivemos a primeira transmissão e assim sucessivamente, fazendo o nosso trabalho, levando a emoção do futebol com o timaço de Carlos Batista, mais um ano juntos aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Para acompanhar já a estreia da Macaca diante do Cuiabá, jogo válido pela primeira rodada, o jogo de fundo, né? Antigamente tinha o jogo preliminar e o jogo de fundo. O jogo de fundo é entre o time da casa, o Santa Fé, que disputa pela primeira vez a Copa São Paulo, e também o IAP, ou IAP, do Maranhão. Vão jogar logo mais. E claro que a gente fica na expectativa por conta do tempo, né? Qual será a temperatura, como você perguntou. De acordo aqui com o meu aplicativo, 30 graus nesse momento em Santa Fé do Sul, podendo chegar a 31 daqui a pouquinho, por volta das 13 horas, assim sucessivamente 14, 15, e há uma possibilidade de chuva, se bem que remota, de apenas 15%, daqui a pouquinho por volta das 13 horas. Ontem, inclusive, o jogo do Guarani lá em Franca com chuva, e em muitas regiões do estado de São Paulo também com chuva, né? Aquela chuva típica de verão, ela vem com mais intensidade, uma chuva localizada e acaba saindo. E a gente fica na expectativa também em relação ao gramado, né? O gramado lá do estádio, afinal de contas, recebe pela primeira vez a Copinha e tem aí logo como cardápio principal desta primeira rodada, por mais que o time da casa jogue, a partida entre Ponte e Cuiabá, né? A Ponte 2 vezes campeã da Copa São Paulo, com 2 timaços que você relembrou agora há pouco, na década de 80, e o Cuiabá, o futebol do Mato Grosso. O Cuiabá é um time jovem, né? Um time revelado ou inaugurado ou fundado pelo Gaúcho, esse atacante gaúcho de Flamengo, Palmeiras, já falecido. O Gaúcho que fundou o Cuiabá vem trilhando o seu caminho, acabou sendo rebaixado ano passado para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um time que vem fazendo realmente um bom trabalho, tanto é que tem um CT moderno, dos mais modernos da região centro-oeste do país, mas em termos de Copa São Paulo, o futebol do Mato Grosso jamais passou da terceira fase. Então há uma expectativa que este ano mude. A Copa São Paulo tem 128 times, você tem a primeira fase, depois passando a segunda, a terceira, a quarta, só depois as oitavas de final. Então não é muito fácil não você chegar aí, principalmente nas oitavas, nas quartas de final. É isso que o futebol mato-grossense quer daqui a pouquinho. E evidente a Macaca, tendo aí o Edson Boaro, o Edson Abalbrão, pelo 4º ano consecutivo do comando técnico da Macaca, passar de fase, Edu. Em 2 minutos, o Tigrão dá uma palhinha aqui no Concentração, 13 horas, a bola rola. Leandro Boles vai narrar Ponte Cuiabá, agora 12h26. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio,
Do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Concentração. Olha, e durante na Copa São Paulo são 6 substituições. Total de 6 em 3 momentos do jogo. O intervalo não conta. Quiser substituir o intervalo, fica à vontade, mas não conta. Mas durante o jogo, em 3 momentos, você pode alterar. Somando tudo, o total de alterações, de substituições, são 6. Por isso que o Catarino ficou ontem louco na partida do Guarani contra o Atlético Mineiro. É muita molecada quando troca no atacado. Muito boa tarde, grande Tigrão! Alô, Edu, boa tarde. Boa Grande tarde. abraço para você, um abraço para os amigos do Concentração. Estamos aqui apostos e atentos. Sim. Tava aqui tocando o celular, você não sabe quem era o Mão de Alface. Sim. Pescando, né? Tá pescando mandino rego. Mas pra pescar, diz ele que é bom, mas ele vai no Tavares, compra tudo, depois leva e tira foto. Falou que pegou. Ele leva um pirangueiro pra tomar uma. Bom. Fala, pega, eu vou ficar aqui fazendo churrasco. Claro. Você desce aí com a canoa e pega lá uns 10 ou 15 peixes grandes, me traz, eu te pago, e aí eu só quero que você faça foto eu abraçando os peixes. E ele tá lá assando picanha, é um artista. Artista. Edu, prazer aqui estar com você, estávamos agora há pouco, né? No próprio sábado, nós falamos até depois da meia-noite da sexta-feira, portanto, já nos primeiros minutos do sábado, hoje 4 de janeiro, que a Ponte estreie bem. O Domene é remanescente, o número 5 da Ponte, Diego Domene, ele é remanescente do time da taça do ano passado. Não estou me lembrando de mais nenhum aqui, mas não tenho também a ficha em mãos, mas o Domene, como não é um nome muito comum, não é Cauã, né? É Diego Domene, ele estava no time. É um volante, sai para o jogo, aquele negócio todo. Então, tomara que a Ponte estreie bem. Cuiabá faz um trabalho legal, tem uma estrutura de CT, de base, de categorias inferiores. É jogo bom. Nessa categoria é tudo na base da porrada, da correria, e não tem jogo fácil. A não ser esses times, né? Que vem aí como esse que pegou 8 do Palmeiras ontem, o outro pegou 6 da Ferroviária. Molecada vem aí, viaja quase um mês de ônibus, né? Queixo duro, aquele lanchinho bem limitado em termos de proteína a viagem toda. Bom, resumindo, tem time folclórico, tem time sem nenhuma estrutura, mas a maioria, principalmente time que frequenta aí Série A, Série B e até Série C do Campeonato Brasileiro, são times que vêm para mostrar serviço. Então, não vejo favoritismo para ninguém. Tem uma expectativa muito grande com relação a esse time da Ponte. Tem uma expectativa muito grande da possibilidade de alguém ser pinçado aí para a categoria profissional, para o time de cima ainda neste ano. E é sempre muito legal a gente acompanhar a Taça São Paulo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, exatamente para ver se aparece em cima dessa peneira. E a peneira ultimamente está com a malha muito grossa. É só buracão grande na peneira, viu, Edu? Por isso que quando você balança ela assim, tá parando pouca coisa em cima. Passa tudo de volta. Então, o cara, para ficar em cima dessa peneira de malha grossa, né, de malha avantajada, tem que ser bom de bola, senão ele passa pelo buraco e vai embora, vai pelo ralo. Então, essa é a nossa expectativa. Uma alegria muito grande aqui no Concentração,
daqui a pouquinho a jornada com o Boles, com o intrépido Catarino, que parece que dormiu em Campinas ontem, né? Já aproveitou e ficou por aí, fez uma baita de uma noitada, e aí já, né, economizou gasolina também, pô. Economizou gasolina, mas gastou com o resto. Pois é. Não, quase, viu, Tigrão? Quase foi assim, quase. Ele foi para a Americana, é um menino comportadíssimo, tem uma família linda. Ontem eu brinquei com ele aqui, adora os seus filhos, curte a família, fala assim com um prazer, com uma emoção muito grande da esposa, dos filhos, e isso é muito legal. Catarina não é madrugueiro, não. Não é repórter do Sereno, não, como muitos outros que a gente conhece. Catarino terminou aí o trabalho, ele pegou a caranga, rumou lá para a Americana, dormiu bem, acordou cedo, beijou a esposa, os filhos, tomou um belo café da manhã e voltou para Campinas. E eu fiz a mesma coisa. Já fiz hoje uma caminhadona aí de 1h03, né? Transpirei bastante, graças a Deus. Banhão tomado, uniformizado e a fim de trampo, Edu. Hoje eu quero ir até às 5 da tarde, hein, Edu? Deixa comigo. Hoje você almoça e janta, já economiza. É o seguinte, ó, esse negócio de médico, só para fechar, interessante aqui, eu dei uma lida no regulamento. A cidade é obrigada a fornecer um médico. Então, Santa Fé do Sul tem um médico de plantão lá. É que a Ponte tem o médico dela, deve ter. Cuiabá também, o time de estrutura, deve ter o médico dele. Mas tem equipe que não tem médico. Às vezes as duas não tem, mas o médico da cidade está lá. Então é o seguinte, por exemplo, se a Ponte leva um médico, Cuiabá não, então o médico da Ponte presta assistência ao jogador do Cuiabá também. Isso. Em conjunto com o médico que está de plantão da cidade, né? E tem que ter isso. E tem as ambulâncias com os paramédicos, que é muito importante. Tem que ter duas ambulâncias. E se cobra ingresso, o ingresso cobra se quiser também, tá? E no banco, Tigrão, só pode 9. Então eu contei aqui na Ponte, mas tá o banco pequeno, é que só pode 9 reservas. A Ponte tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente 9, né? Outra coisa também, até 25 pessoas a delegação, a federação paga o hotel. Se tiver 28, né, aí 25 ela paga, os 3 a mais paga da conta do clube, tem mais essa também. E outros detalhes interessantes aqui do regulamento da Copa São Paulo, que tem cada time que eu vou te contar, é só por Deus. Chega de papo, vem aí, hein? Abertura, agora 12h35, 13 horas, a bola rola pra Ponte Cuiabá na fita, o moço de Piracicaba, Leandro Boles, e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem
bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. De Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. A primeira, oficialmente a segunda, a primeira desde que vos fala, neste ano de 2025, que você tenha um ano extremamente positivo, um ano maravilhoso. É um pontapé inicial do timaço de Carlos Batista, visando as importantes competições ao longo deste ano, como o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, com o Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série C, com o Campeonato Amador, muita coisa para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes no FM em 85,7, pelos aplicativos e, é claro, pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Somos mais de 46 mil inscritos. Você ainda não é inscrito, então se inscreva no canal, ative as notificações, assim você fica tranquilão. Sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Para você que já está inscrito, já está acompanhando a nossa transmissão, não esqueça, deixe o seu like. 13 horas, a bola rola para um time bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que estreia na competição deste ano de 2025, pegando o Cuiabá. Este que é o grupo 2, primeira rodada no Estádio Municipal Evandro de Paula, na estância turística de Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul, que fica distante 626 quilômetros de São Paulo, uma cidade de apenas 35 mil habitantes, 6 horas aqui de Campinas, fundada em 1948, lá na divisa com Minas Gerais, com Mato Grosso do Sul, ou seja, a Ponte joga longe de casa, mas querendo estrear com o pé direito na competição. São 4 grupos, os 2 primeiros se classificam diretamente para a segunda fase da competição e, é claro, vencer é sempre muito importante. Além de Ponte e Cuiabá, fazem parte ainda desse grupo 2, o time da casa, o Santa Fé, que estreia na Copa São Paulo, primeira vez disputando esta importante competição sub-20, e também o IAP do Maranhão, integrantes desse grupo 2 da competição. Já já, com 30 graus, a bola rola em Santa Fé do Sul. E você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas, vem comigo nesta transmissão esportiva. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Você encontra a Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar. Faça a revisão preventiva, acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro não, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. E Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse germanicaveículos.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. E emoção é comigo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação em mais uma temporada, esta, a de 2025. E a partir de agora, girando, trazendo os destaques do timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo nesta grande jornada esportiva. As últimas da Ponte Preta antes da bola rolar, antes da estreia da Copa São Paulo. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço. Boa tarde, Vladir. Oi, Bolis, boa tarde para você. Uma tarde muito especial para o amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda a você, torcedor ponte pretano. Primeiro jogo da Ponte Preta na temporada é do Sub-20 Copa São Paulo, Macaca encarando o Cuiabá. A Ponte que quer melhorar o seu rendimento com relação à última participação. No ano passado não passou da primeira fase, mas tem muita tradição, como você disse, tem um bicampeonato da Copa São Paulo e muitos jogadores revelados aí por esse time da base ponte pretana. O técnico Edson Boaro traz a campo um time bastante modificado com relação à última participação na Copinha, mas com jogadores que já, inclusive, foram relacionados no time principal da Ponte Preta. Principal destaque é o centroavante Cauã Moreira. E como chega o Cuiabá que é o atual bicampeão do futebol do Mato Grosso, time Sub-20, que chega para a disputa da competição hoje, encara a Ponte Preta na sua estreia. Como vem o Dourado, Vladimir? Empolgado, né? Com uma mescla de jogadores, dois deles inclusive com apenas 15 anos de idade. No ano passado o time foi eliminado na segunda fase pelo Atlético Guaratinguetá. Tem como melhor participação na Copinha em 2023, quando na terceira fase foi eliminado pelo Cruzeiro. Tem a responsabilidade talvez de ser considerado um dos favoritos no grupo e espera um resultado positivo nesse começo para ter boas chances de classificação. Aí o Vladimir Catarino trazendo os destaques de Ponte Preta e Cuiabá. Já, 13 horas, a bola rola, a primeira rodada, grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado, dia 4 de janeiro de 2025. E agora, o destaque do comentarista Bandeirantes é o comentarista da palavra fácil, fera da opinião, restando 15 minutinhos para as 13 horas para a bola rolar em Santa Fé do Sul. Alô, alô, Tigrão, seu destaque, um grande e forte abraço. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Leandro Bolis, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes, que todos nós tenhamos a possibilidade de fazer um grande trabalho, estreia da Ponte na Copinha 2025, na distante Santa Fé do Sul, muito calor, 31 graus nesse momento. É um absurdo, mas é assim que a banda toca, eu não falo mais nada. Até o dia que aconteceu uma tragédia, a integridade física dos jogadores é muito exposta com essa temperatura, realizar um jogo mesmo sendo garotos, num horário desses às 13 horas, com sol a pino, na moleira. Ah, mas vai chover, não sei. Vamos ver, aguardemos. Tomara que a Ponte, apesar das dificuldades aí do desgaste físico, consiga fazer uma boa estreia contra a equipe do Cuiabá, que tem camisa, que tem tradição, é muito jovem, mas tem estrutura, tem investimento nas categorias de base. É jogo duro, difícil, e eu espero ver alguma boa prata da casa no elenco da Ponte que possa ser aproveitado aí dentro do elenco de profissionais. A gente já vê imagens do estádio de Santa Fé do Sul, nuvens bastante carregadas ali, ameaçando chuva para os próximos momentos. O gramado me parece à distância, numa visão mais aérea assim, me parece razoável, com algumas falhas. Se chover, complica. Torcer para que a Ponte faça uma boa estreia e que mostre bons valores individuais aí, que este é o principal objetivo desse tipo de competição. Revelar o título, conquistas, são consequências. O que realmente vale a pena é a questão da revelação de novos valores, de mostrar novos valores e de municiar a equipe de cima com jogadores de qualidade. Que assim seja,
que façamos um grande jogo e que a Ponte se estreie bem, meu caríssimo Leandro Borges. Tô vendo imagens também aqui, né, Tigrão, lá de Santa Fé do Sul. A minha avó diria que é um sol de chuva, né? Porque ao fundo as nuvens estão carregadas e pode chover a qualquer momento, né, Tigrão? Tá com essa cara sim. A gente vê algumas aberturas ali de céu azul, mais à esquerda do vídeo, mas mais à direita, nossa, carregadíssimo. Como diria aquele outro folclórico, se essa nuvem vier um pouquinho mais perto do estádio, vai chover até granito. 13 horas, a bola rola, a estreia da Macaca na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o Guarani estreou e venceu de virada o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. Pelo menos o futebol de Campinas começou com o pé direito, a expectativa que a Ponte também vença na estreia diante do Cuiabá. E agora o destaque do plantão de âncora do futebol da Bandeirantes. Edu Pinheiro já está na área atualizando tudo pra você. Alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço mais uma vez, um feliz 2025, Eduzão. Pra você em dobro, meu querido amigo, um grande abraço, muito obrigado, uma honra ser o seu plantão. Agora 128 equipes matam qualquer plantão. O sindicato do plantão esportivo está entanto com uma representação para diminuir o número de jogos, se a gente fica louquinho, e eu venho já com os mais da Copa São Paulo, nosso Em Dia com a Bola. Os trabalhos técnicos, atenção, hein? Gabriel Ribeiro, Anjo Gabriel, Lucas Pessoa no YouTube, comando do Gil Kleber, e hoje conosco, recomeçando também na fusão do técnico, ele, o Lelê, Leandro Lopes. Futebol Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Alguns paulistas hoje atuando, também 13 horas, União Suzano e Red Bull Bragantino. No grupo da Ponte, né? Depois de Ponte Cuiabá, lá em Santa Fé do Sul, tem Santa Fé e IAP do Maranhão. Esse jogo vai começar 15h15. Olha, tem Inter de Porto Alegre e o América de Sergipe, jogo 15 horas em Guarulhos. Corinthians e São Paulo estreia hoje. O Corinthians só 21h30 em Santo André, Corinthians e Porto Velho de Rondônia. O São Paulo joga em Jaú, um pouco mais cedo, às 19 horas, São Paulo e Serra Branca, na Paraíba. Tem um jogo interessante aqui, hein? 15 horas... no charmoso Nicolau Alayon. Quem? É o Vascão da Gama contra o Quinzão de Piracicaba. Jogo duro. O Vascão tá tremendo, hein? 19h15 em Itapira tem Atlético Goianiense, a Portuguesa, Lusa. Amanhã estreia o Flamengo e Cruzeiro da Paraíba, mas é às 17 horas em Mogi das Cruzes. Destaque de ontem, Palmeiras 9, Náutico de Roraima 0. Santos 1, Tirol do Sergipe, do Ceará 0. Guarani de virada 2, Atlético Mineiro 1. No mesmo grupo, Francano e Nova Iguaçu empataram 1-1. O Fluminense ganhou 2-1 da Inter de Limeira. Tivemos ainda Azures do Paraná 3, Botafogo de Ribeirão Preto também 3. E ontem, Mirassol 2, Rio Branco do Espírito Santo 1. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol.
Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instante seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Você que está no YouTube, deixe o seu like. Ainda não inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já, daqui a alguns minutos, a bola rola em Santa Fé do Sul. A estreia da Macaca na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte bicampeã encara o Cuiabá. E agora, sem perder tempo, direto e reto, vamos com a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes, as escalações na voz de Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor pela primeira vez na temporada, né? O time sub-20 da Macaca estreia na Copinha com o Ângelo, goleiro 1. Para quem tá no YouTube, tá aí na tela. 2, Léo Lovato. 3, Diego Leão. 4, Pablo. Meia dúzia, Gabriel Braga. 5, Diego Domeni, capitão do time. 7, Gustavo Teres. 8, Pedrinho. 10, Nicolas. 9, Cauã Moreira. 11, Miguel. Time comandado pelo Edson Boaro. Macaca em campo com Ângelo, Léo Lovato, Diego Leão, Pablo, Gabriel Braga, Diego Domeni, Gustavo Teres, Pedrinho, Nicolas, Cauã Moreira e Miguel. No banco, o Abobrão vai ter à disposição Luiz, 12, 13 para o Furlan, 15 João Paulo, 17 Matheus,
20 Anderson, 21 para o Gustavo Flores, 23 Isaac, 28 David Touro e com a 29 o Felipe. Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração. Cuiabá de Gustavo Caissara, em campo com 12 Lucas, 2 Hernandes, 3 Luiz Henrique, 4 Cauã Wendel, meia dúzia Marcelo, 5 para o Dudu, 8 Niltinho, 10 David, 7 Jadson, 9 Andrei, 11 Cauã Christian, repeteco do Cuiabá, Lucas, Hernandes, Luiz Henrique, Cauã Wendel, Marcelo, Dudu, Niltinho, David, Jadson, Andrei e Cauã Christian. No banco, Caissara vai ter à disposição João Pedro, 30, Marco Antônio, 13, Thiago Mendes, 21, Jonathan, 15, Lorenzo, 16, Alessandro, 17, Antônio, 18, Índio, 20 e Lázaro, 23. Arbitragem do jogo. O jogo vai ser apitado pela Daiane Muniz, que vai ter como assistentes na bandeira 1, Edilson David Neves, bandeira 2, Lucas Kenzie Watanabe, quarto árbitro é o Caio Gomide Rubio. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Cerimonial cumprido aqui no estádio de Oulá, né? No estádio de Santa Fé do Sul, estádio pequenininho. A visão que a gente tem do lado oposto às câmeras de televisão é do barranco, né? Mas o público está aqui do lado contrário, provavelmente coberto. Daqui a pouco vai ter uma imagem panorâmica do estádio e a gente vai ter uma melhor ideia. Hino nacional já tocado, a molecada da Ponte já postada para o início da partida. Alguns nomes aí chamam a atenção, o Domene, Diego Domene, o Pedrinho, número 8, tem técnica, sabe jogar. E o Cauã Moreira, que é canhotinho, né? É canhoto. Vamos ver. Centroavante, mas não é pivô, não. Ele é um jogador de movimentação, busca as beiradas. E a gente torce para que a Ponte entre muito determinada. Esse tempo nublado, ameaçando chuva, diminui um pouquinho o impacto da perda de líquido, do desgaste físico. Mas ainda assim é complicado, porque mesmo com esse tempo a temperatura é de 31 graus. E aí mexe com a questão do metabolismo dos jogadores. Isso é a hora do time estar almoçando, né? Para depois descansar um pouquinho e jogar futebol mais tarde. Aí tem que antecipar café da manhã, tem que comer macarrão de manhã, é uma coisa complicada. Mas eu espero que a Ponte esteja bem preparada fisicamente. É uma categoria de muito contato físico, de muita voluntariedade, de muita intensidade. E claro que o time que conseguir se sobrepor ao seu adversário na força física já sai na frente, porque é a característica principal da categoria. Muita intensidade e muita correria. Nós vimos ontem, para dar um exemplo, o Guarani terminando o jogo muito mais inteiro fisicamente do que a equipe do Atlético Mineiro, e a 50 minutos foi lá e buscou o gol da virada, ganhou de 2-1 na força, empurrou o Atlético para trás, porque estava melhor preparado fisicamente. A gente espera ver também essa intensidade na Ponte hoje, tomara que os meninos se superem e que tenhamos um grande jogo de bola. Eu não atribuo favoritismo para absolutamente ninguém, eu acho que é muito equilibrado, eu acho que é muito igual. E claro que o time que tiver com uma melhor organização, que estiver com a parte emocional, porque é uma estreia, parece que não, mas pesa muito. É a vida desses meninos da Ponte e do Cuiabá que está em jogo profissionalmente. Ele pode daí, a partir desse jogo, decolar na profissão, como pode ver frustrada a sua pretensão de ser um jogador de futebol de sucesso. Então, pesa muito isso. Todo mundo quer mostrar serviço, às vezes a individualidade fica à frente do futebol de conjunto, do futebol association, mas ainda assim a gente espera que a cuca esteja legal, que a preparação emocional também tenha sido bem feita nos meninos da Ponte e que eles possam desempenhar um bom papel num jogo que tem com certeza
o equilíbrio como a principal característica daqui a pouquinho em Santa Fé do Sul. Tá praticamente tudo pronto. Tá com cara de que vai cair água durante o jogo. Tomara que não, mas as nuvens realmente ameaçam bastante. Que tenhamos um grande jogo, porque certamente já está garantida aqui na Bandeirantes uma grande narração de Leandro Bolle. Muito obrigado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Tudo pronto, vai começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 para Macaca. E a saída de jogo é exatamente da Ponte com o Cauã Moreira, esperança de gols do time Ponte Bretano. Vai autorizar a árbitra Daiane Muniz. Saída com o time da Ponte com o uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta, o Cuiabá de amarelo. Apita a árbitra! Bola rolando, começa a Copa São Paulo para Ponte Preta em 2025. Com B de bola, B de Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje tem a macacada que está reunida pela primeira vez em 2025 para acompanhar os meninos da Ponte Preta. Ponte bicampeã, quer surpreender, quem sabe um tricampeonato, sabe que a atualidade no futebol é uma atualidade difícil, complicada, com muitos times de estrutura, mas a Ponte valente, a Ponte de camisa, a Ponte de tradição, vai em busca de uma boa participação na Copa São Paulo em 2025. Já levanta a bola para o campo de ataque, o goleiro Ângelo faz o corte por dentro, a zaga do Cuiabá, a bola volta para o time da Macaca, lançado na esquerda, Gustavo recolheu, dominou, pediu falta, a árbitra manda seguir. Na sequência do lance, ele acabou cometendo a falta. O jogo está parado, caído o jogador do Cuiabá no comecinho do jogo, é falta para o Dourado, atual bicampeão do futebol do Mato Grosso, fazer a cobrança. Como eu disse, a Ponte toda de branca com a faixa preta. E do outro lado, o time do Dourado, o time do Cuiabá, que caiu, o time profissional para a Série B do Campeonato Brasileiro, de amarelo com detalhes em verde. Levanta a bola para o grande ataque, o zagueirão Luiz Henrique. Sobra atrás, afasta de cabeça Pablo. De cabeça também tentou passe na frente o Jadson. Cortou a defesa da Macaca, mas a sobra volta para o time do Mato Grosso. Recolheu, dominou por dentro o atacante Andrei. Ele sai da área, Grandaleão protege, solta na ponta para Marcelo. Marcelo recolheu, dominou, voltou por dentro, curtinho para Cauã Christian. Deixou para o capitão Dudu. Dudu recolhe, domina, faz o passe curtinho também para Niltinho. Abertura pela direita para Hernandes, comecinho do jogo. A Ponte retraída nesse momento. Sol em Santa Fé do Sul, estádio municipal acanhado. Evandro de Paula, a estância turística de Santa Fé do Sul, que recebe pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas como o Tigrão já relatou, a gente também aqui no ar, nuvens negras na região de Santa Fé do Sul, a expectativa é que chova a qualquer momento. Vem embora Macaca, por campo de ataque, tentou botar a bola na frente o Miguel, chega lá atrás para fazer o corte, o zagueiro do Cuiabá, a bola recuada para o goleiro Lucas, com o pé direito levanta a bola por campo de ataque, Brandrei sobe na primeira, na segunda bola Pablo, recupera para Macaca, fez o passe por dentro, a bola espirrada, sobra, vem de novo o time da Ponte com o Nicolas, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, chamou, acionou Gabriel Braga, pela esquerda ele olha para a área, calculou, executou para a boca do gol, subiu, tirou na entrada da grande área, Dudu, tentou ainda a Macaca, passe de cabeça para ninguém, a bola vai direto para fora, em tiro de meta por Cuiabá, vai viajar, faça a revisão preventiva na Rocha Autopeças. Rocha Autopeças sempre oferece o melhor para você, encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Chegamos a 3 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 em Santa Fé do Sul, é o grupo 2, que tem ainda o IAP do Maranhão e o time da casa Santa Fé, que vão jogar logo mais às 15 horas e 15 minutos, o time do Santa Fé, que aliás será o próximo adversário da Macaca. A Macaca faz 3 jogos no mesmo horário, hoje, terça e na próxima sexta-feira. Trabalha a bola no campo defensivo, o time do Cuiabá com o Marcelo. Ele atravessa o campo, empurra na ponta para o zagueirão Luiz Henrique. Pega em outra bola, meteu para Hernandes, já pisando no campo ofensivo. Fica na marcação o time da Ponte. Tentativa de tabela por dentro, saiu na marcação Pablo, passe errado. Chega lá atrás de Diego Leão para fazer o corte. Ele corta com o pé direito, bola colocada para fora. É lateral na direita no campo defensivo, na junção da risca do meio campo com a risca lateral. Para o time do Cuiabá bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa toscana, paio cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, são 2 em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba.
Lançado, vem bola para o campo de ataque, o time do Cuiabá com Jadson. Preparou o cruzamento, a bola explodiu do Gabriel Braga e foi embora. Lateral para o time do Cuiabá bater pela direita no campo de ataque. Hernandes faz o corte. Ele acaba recuando, fazendo passe para Luiz Henrique. Empurrou na esquerda para Marcelo. Marcelo dominou, tocou mal na bola. Chega a zaga Macaca para cortar. Nicolas com a sobra, caiu, reclamou de falta. A árbitra manda seguir e o time do Cuiabá já retoma a posse de bola. Andrei aqui na esquerda, fez o passe curtinho para Niltinho. Niltinho recolheu, dominou, girou por dentro para Dudu no círculo central. Na faixa central do campo, ele abre pela direita para Hernandes com 5 minutos primeiro tempo. Botou na frente o Jadson, caiu e a árbitra não marcou. Com caído o jogador do Cuiabá, a Ponte tenta armar o contra-ataque. Gustavo Braga meteu na ponta para Pedrinho. Pedrinho recolheu, dominou, parou, prendeu o defensor e volta a bola por dentro para Nicolas. Nicolas recomeça no campo ofensivo, empurra na ponta para Gustavo. Dominou, ajeitou o lateral esquerdo da Macaca. Esbarra na marcação do time do Cuiabá. Ele fez o passe por dentro para Pedrinho. Pedrinho recolhe, domina de costas para o seu marcador. Protege bem e recomeça no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta, você me confirma. É a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, primeira rodada, Grupo 2. Estádio Municipal Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul. Ponte 0, Cuiabá também 0, Edu. Olha, gol do Nacional. O Nacional da Comendador Souza, Nacional 1, Canaã 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes, é o Timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você, para desktop. O seu final de ano com internet turbinada. Planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e comece 2025 ainda mais conectado. Tem posse de bola o time da Macaca, lateral para o time Ponte Bretano bater aqui pela direita no campo defensivo. E aí, Tigrão, os primeiros movimentos em Santa Fé do Sul, comecinho do jogo 0-0, Tigrão. Não, por enquanto, todo mundo respeitando todo mundo, comecinho, muito cedo ainda, tudo muito equilibrado, ninguém chegou e a molecada da Ponte me parece organizada. Time bem posicionado, mas até agora sem nenhuma jogada mais aguda de nenhum dos dois lados. Tem falta o time da Ponte para fazer a cobrança aqui atrás com o Diego Leão. Ele bate forte para o campo de ataque, tentando o centroavante Cauã Moreira. Subiu lá atrás, fez o corte Luiz Henrique. A sobra da bola volta para o time do Cuiabá. Recolheu, dominou o Andrei, foi bem marcado. E na sequência ele cometeu a falta. Desarmou e sofreu a falta o Gustavo Teles. O jogo está parado. Ele está pedindo atendimento. Na verdade, está pedindo para esperar o reinício do jogo. Está ajeitando ali o meião da perna esquerda. Meião ajeitado. A Ponte tem a posse de bola para sair jogando lá atrás. 7 minutos e meio, o primeiro tempo 0-0. É o próprio Gustavo Teles quem tentou a inversão no meio do caminho. Fez o corte de defesa. Vem embora o time do Cuiabá. Lançado pela direita. Chegado no Jadson. Pé direito. Tentou o cruzamento desequilibrado para o Andrei. Chega bem tocando a bola. Diego Leão. Entra e corta para Macaca. Coloca a bola para fora. Lançamento nas costas do Gabriel Braga. Quase chegou o time do Cuiabá. Tem lateral o time do Mato Grosso para bater com Hernandes. Levantou na área. Andrei escorou de cabeça para o meio. A bola passou. Vai sobrar para Cauã Christian. Dentro da grande área. Ele acaba recuando para Marcelo. Marcelo com o pé direito. Calculou, executou para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro da zaga da Macaca. Completa Pedrinho. Levanta a bola para o grande ataque para Nicolas. Tenta armar o contra-ataque. Foi desarmado pelo Marcelo. Mas a Daiane Muniz pegou a falta. Exatamente no círculo central, o jogo tá parado, falta para Macaca, Vladimir. Acaba sendo melhor porque não dava o contra-ataque, né? Não tinha muita gente na frente, não. Acabou sendo atingido o Nicolas. É falta para Macaca cobrar. Este time que está em campo iniciou a partida, Vladimir. Quem já teve uma oportunidade no time de cima da Ponte Preta? Que efetivamente jogou foi o Cauã Moreira, né? Entrou no jogo contra a Chapecoense na Série B no finalzinho. O Diego Domene chegou a ser relacionado, mas não foi escalado. Ponte para ataque, lançamento do Pablo, para ninguém nas mãos do goleiro Lucas. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vem aí o Paulistão Sicredi 2025, a partir do dia 15, com os times de Campinas em ação. A Ponte joga às 18h30 em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino, 7h30. Será a vez do Guarani estrear em casa diante do Botafogo. Sai trabalhando bola no campo defensivo o time do Cuiabá com Dudu. Ele empurra na ponta para Marcelo. Marcelo deixou curtinho para Cauã Christian. Recolhe, domina, volta bola para Marcelo. Tem o Cauã Wendel, bola solta para ele. Esse Cauã é com C.
O 4, o 11 é com K, Cauã Christian. O Cauã com C, soltou na ponta para Hernandes, que fez o passe lá pela direita para Jadson. Recolheu, dominou, tem a marcação, pressão do Gustavo Teles. Levou para o fundo, tentou o cruzamento, foi travado. Mas ganhou escanteio. Primeiro do jogo é escanteio para o Dourado bater, Vladimir Catarino. Tenta chegar lá pelo setor direito, campo de ataque. A bola foi tirada pela defesa ponte pretana. Vem cruzamento, todo cuidado do goleiro Ângelo. Alô, o Ari lá em Americana está ligado, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Cuiabá. Atravessa todo o campo, sai da esquerda, vai lá para a direita, o lateral esquerdo Marcelo. Aos 10 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Tem jogadores altos do time do Cuiabá que sobem, os zagueiros Luiz Henrique e Cauã Wendel. Além do centroavante Andrei. É escanteio, venta bastante, o vento contra o rosto do Ângelo, goleiro da Macaca. Marcelo cobra curtinho para Hernandes, devolveu para Marcelo na triangulação, pé esquerdo levantou, jogou lá em Minas Gerais. Direto pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, primeiro tempo. São as emoções da Copa São Paulo de Futebol Júnior, primeira rodada, grupo 2. Estádio Municipal Evandro de Paulo, e o Evandro é com W, Evandro de Paula. Na estância turística de Santa Fé do Sul. 6 horas de Campinas, de carro, hein? De carro, 6 horas. Ponte 0, Cuiabá também 0. E por aí, hein, Edu? Olha, no Nicolau Alayon, no famoso campo do Nacional, empata o Canaã. Esse Canaã é do Distrito Federal. Agora Nacional 1, Canaã também 1. E terminando o jogo, vamos para Vasco da Gama e 15 de Piracicaba, lá mesmo, no Nicolau Alayon. Bandeirantes. Aqui a Macaca tenta com Miguel, sofre a falta o garoto. Falta pra cima dele, balançou pra cima do marcador, sofreu a falta, levantaram o Miguel, a árbitra marcou a falta. Falta na meia esquerda e pode ser um bom momento pra Macaca, Vlad. É da intermediária ofensiva, Ponte Preta pelo lado esquerdo vai possibilitar cruzamento pra área. Os grandalhões da Ponte Preta vão lá pra tentar a jogada, Boles. Tem falta pra fazer a cobrança e o Pedrinho, tô vendo agora, ele está com aquele corte a lá Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, corte Cascão, é isso, Vlad? Só pode ser, né? Só pode ser inspirado no Ronaldo e também no Cascão, né? Diferente o corte aí do Pedrinho. Pedrinho Cascão vem pra cobrança. O Pedrinho Fenômeno. Falta pra Macaca bater, placar de 0-0, 12 minutos, quem sabe a Ponte na área, Pablo e Diego Leão. Além do centroavante Cauã Moreira, centroavante de 18 anos. Pedrinho vem pra cobrança pela meia esquerda. Saiu da bola Gustavo, deixou pra Pedrinho, pé direito, atenção, levantou, cruzou pra boca do gol, subiu, tirou a defesa, voltou a sobra pra Macaca no momento em que dominou pra bater. Gustavo Teles foi desarmado e vem contra-ataque no time do Dourado, no time do Cuiabá. Abertura do Andrei na ponta para Cauã, ele tentou a finta, chega bem por baixo para recuperar. Recupera na bola Macaca, sai jogando o próprio Gustavo, aqui vira direita e deu uma empolgada, tocou mal na bola, deixou de graça pro Cauã Wendel, que sai jogando pro time do Dourado no campo ofensivo. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, você encontra na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Cauã tentou devolução para Marcelo, chega bem Diego, domínio para fazer o corte, o capitão da Macaca. Pedrinho brigou, mas tocou com o braço na bola, aí não pode. Pedrinho contra Niltinho, a árbitra pegou a falta um pouco depois da risca no meio campo, falta para o time do Cuiabá bater. 13 minutos e o jogo, Tigrão, segue 0-0 até aqui, nenhuma finalização em Santa Fé do Sul. Cuiabá um pouquinho mais assanhado, com as linhas mais altas, né? A Ponte tem dificuldade para sair jogando, alguém tem que coordenar aí o sistema de transição com um ataque. Nada também de produtivo até agora, olha, mais um passe errado, bizonho da equipe do Cuiabá, mas o Cuiabá pelo menos com as linhas mais altas, tentando, não conseguiu até agora empurrar a Ponte para trás. E a Ponte com dificuldade para iniciar as jogadas. A Ponte com dificuldade para fazer a conexão defesa-ataque e a bola não está passando no meio-campo. Parece até um espelho do time profissional. Placar de 0-0, você que está no YouTube, temos neste momento 100 aparelhos conectados, é muito pouco, hein? Vamos dobrar para 200 aparelhos conectados, dá para você compartilhar o link da transmissão, manda nos grupos de WhatsApp aí,
O grupo de pontebretanos, o grupo do futebol, da família, aquele grupo que às vezes você não conversa, deu uma silenciada, coloca lá e sai correndo, tá bom? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jogo novamente parado, tem lateral, time na ponte para bater. Gabriel Braga, eu disse há pouco Gustavo Braga, mas é o Gabriel Braga. 20 anos, última Copa São Paulo dele, lateral esquerdo que vem para a cobrança. Chamou, falou. Edmilson Garcia e sua turma. Sabe onde eles estão ou não? Em Santa Fé do Sul. Não. Ele podia estar em Franca ontem, Santa Fé não. Sim. Poderia estar já entendeu, secando, né? Tá secando, mas tá secando lá do Guarujá. Que beleza. Que ruim, hein? Ele e a turma dele estão bebendo até a água da Pitangueiras. Quer dizer que o Lobo não está secando, né? Ele está abastecendo, né, Tigrão? Vamos lá pro seu negócio. Vai acabar o estoque lá, hein? Levantamento do programa de ataque, tenta o time do Cuiabá, corta no meio do caminho, a trajetória da bola, Nicolas colocando pra fora, mais o lateral que o time do Cuiabá cobrou. Sai jogando o Niltinho, com o pé direito, dá um balãozão pro programa de ataque, procurando o Cauã Christian. Chega na marcação, Léo Lovato. Ainda Cauã tentou a finta, a bola bateu, rebateu, bateu por último em Léo e foi embora. Lateral na esquerda do campo ofensivo pro time do Cuiabá bater. Com 15 minutos e meio, placar de 0-0. Edson Boaro, Edson Abobrão. Disputou a Copa do Mundo de 1986, vestindo a camisa da seleção brasileira pela 4ª vez. É o técnico da Macaca na Copinha. E o Gustavo Caissara é o técnico do time do Cuiabá, que desce para o campo de ataque com o Marcelo. Leva para o fundo, tenta o cruzamento, a bola explode no Léo. Volta para Nicolas, chama a falta e a falta chegou. Do Marcelo para cima do Nicolas, jogo parado, é falta para o time da Ponte bater. Pisocol, argamassas rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E a tabela foi ingrata para a Ponte, né, Vlad? Afinal de contas, os 3 jogos da Ponte, verãozão, sol a pino. Há uma expectativa de chuva, mas não tá chovendo, né? A gente fica com a expectativa, vai chover, pode chover, mas não tá chovendo. Tá sol lá em Santa Fé do Sul, que a previsão do tempo que para os próximos dias não há previsão de chuva, pode acontecer, é previsão. Mas os 3 jogos da Macaca neste verãozão de janeiro às 13 horas. Nós estamos sob a influência de uma zaca, que é uma zona de convergência do Atlântico Sul, que traz uma frente fria vinda do sul, que choca com o ar quente que vem realmente da região norte e nordeste. Isso ocasiona um choque térmico e a tendência de chuva forte é uma realidade nesta tarde e nas outras tardes também durante a semana. Não está acontecendo. Aliás, vendo ao fundo, aquelas nuvens negras antes da bola rolar, elas já se dissiparam. Talvez nem chova, porque está ventando bastante e o vento é contra a meta do Ângelo, goleiro da Macaca. Se estivéssemos, por exemplo, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte estaria atacando para o gol da linha do trem, para o gol da Fepasa. Lateral para o time do Cuiabá, bater pela esquerda no campo defensivo, 0-0 o placar do jogo, mas se segue ventando bastante. A gente vê pelas bandeiras do lado oposto das cabines de rádio e televisão, onde não tem arquibancada. Há um espaço destinado, se amanhã ou depois a prefeitura quiser construir uma arquibancada, tem espaço suficiente, mas nesse momento não tem. E as bandeiras ali do estado de São Paulo, a bandeira do Brasil e também da cidade de Santa Fé do Sul, elas se seguem tremulando forte. Vem para o programa de ataque, o Cuiabá com o Jadson lá pela direita. Ele recolheu, domínio, partiu para cima da marcação do Gabriel. Fez o passe por dentro, chega Nicolas para fazer o corte. Tentou sair driblando em uma zona perigosa, perdeu a bola e tentou também um drible. O Andrei perdeu. Com isso, recupera a Macaca, se manda para o programa de ataque. Vem embora a Ponte, boa jogador Miguel. Escapou, limpou, fintou, rolou por dentro para Pedrinho. De letra ele deixou para o Domene. De primeira, Diego Domene abre na ponta. Tentava o lançamento do comando, faz o corte de defesa. Briga o Gustavo e comete a falta. Chegou duro, Gustavo Teles cometeu a falta. Reclama que não fez a falta, mas se segue no chão sentindo o jogador do Cuiabá, Vladimir. Acabou não acertando a bola, né? Apenas o seu oponente ali, o Gustavo Teles. Falta clara e bem marcada pela senhorita Daiane Muniz. Ela que ostenta o escudo da FIFA. FIFA é árbitra FIFA, a Daiane Muniz, que está pitando o Ponte Preta Cuiabá. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Aliás, a cuiabana é a preferida dos irmãos Cabelinho. Experimente, você encontra as saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Eles estão de folga hoje? Sabe qual é a do Lé? Não, qual? Do Lé apimentada. A do Ari é a Cabo de Rei. É isso aí.
Você encontra produtos da Seara no Iga Atacado. Alô, Dorimitica, um feliz 2025 para você. Tenta o campo de ataque do time do Cuiabá, passa na entrada da grande área, Niltinho, soltou para Andrei, ele estica a perna, mas não acha a bola. Quem acha é Gabriel Braga, lá pela esquerda, dá um bico na bola, levanta para o campo de ataque, chega, corte de cabeça Luiz Henrique. O time do Cuiabá mais envolvente no campo ofensivo, mais presente no campo ofensivo. Dudu, bom lançamento na ponta, recolheu, dominou o David, puxou para o pé direito, levantou para a boca do gol, de cabeça faz o corte, a zaga da Macaca. A bola vai voltar na sobra, Andrei brigou pelo alto, chega Diego para cortar, ela volta ainda para o time do Cuiabá, que esboça uma pressão. Cai na direita para Jadson, tentou o domínio, chega bem Gabriel Braga para fazer o corte. É necessário explicar que na Copa São Paulo não tem o VAR, né? Muito provavelmente na parte final. Na final, por exemplo, o VAR, o uso do VAR é algo certo que vai acontecer. Mas pelo menos na primeira fase não tem. Olha a chegada de novo no time do Cuiabá, chega bem Pablo fazendo o corte, mete a bola para fora. Viu, na ponte estava reclamando uma falta em cima do Pablo, mas ele fez o corte e depois foi atingido pelo jogador do Cuiabá. A árbitra marcou apenas escanteio para o time cuiabano bater, Vladimir. Tanto que o jogador da Ponte ficou caído, mas a arbitragem nem deu muita moral não, confirmou o escanteio. O David vai lá na cobrança no setor direito do ataque Cuiabá. 20 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas, no FM 85.7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Cuiabá. 20 minutos e meio, 0-0, é sub-20. Jogadores até 20 anos. Vem para a cobrança do escanteio o time do Cuiabá. Atenção, cruzamento para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro bem a zaga da Macaca. Mas ela volta no rebote para Hernandes. Dominou, ajeita, levanta a cabeça, calculou, executou. A bola foi desviada. O Ângelo tentou evitar a saída da bola, mas não conseguiu. É mais um escanteio que segue na pressão o Cuiabá para bater, Vladimir. O cruzamento não foi tão forte assim, né? Mas acabou desviando novamente na zaga, permitindo que o Cuiabá se mantenha no ataque. É outro escanteio, Bolas. E com isso, ele que já estava por ali permanece. Hernandes, camisa 2, que sai e deixa para David, o 10, para fazer a cobrança. Tem um jogador da Ponte caído. Tá passando mal. Tá isso aí. Calor, né, Tigrão? Esses irresponsáveis, eles colocam esses meninos para jogar bola com essa intensidade que é o futebol. É o Diego Leão. Olha lá, já estão dando uma aguinha no pescoço dele ali. Tá com um mal-estar, né? Perda de líquido, já tem 21 minutos de jogo aí, praticamente metade do primeiro tempo. É horrível. Tudo isso é uma irresponsabilidade muito grande. Eu não sei para que essa ganância. David levantou para a boca do gol, bola perigosa, fez o corte de defesa da Macaca, passe errado, a bola fica de graça para o time da Ponte. Cauã com o pé esquerdo levanta a bola para o grande ataque, para a corrida do Miguel. Ele tenta alcançar a bola, mas não alcança, recupera, sai jogando o time do Cuiabá. Fatalmente vamos ter a parada para hidratação, porque a temperatura está alta em Santa Fé do Sul, né, Tiger? Verdade. Certamente teremos, e se for ter agora, né? Daqui mais uns 2 ou 3 minutos. Olha a Ponte recuperando a posse de bola pela direita. Léo Lovato recolheu, dominou, ficou meio sem saber o que fazer com a bola. Agora a marcação dobra em cima dele. Mesmo assim controla bem, recua para Nicolas pelo setor direito. Olha para a área, pé canhoto. Levantou para Cauã de cabeça, ajeitou para o meio. Rasga, tira de qualquer maneira Luiz Henrique. Era volta no meio campo, toque de cabeça do Gustavo Teles. Ficou de graça para o time do Cuiabá. Cauã Christian engata uma quinta, pisa no turbo, tentou lançamento. O Diego Leão tentou tirar, não tirou, mas a bola passou. Eu acho até que a bola deu uma quicadinha quando ele tentou tirar. E ao não tirar, a bola ganhou muita força e não conseguiu chegar. O Jadson é só tiro de meta para Macaca, completando o Tiger. Tem que parar para hidratação. Agora tô assustado com a qualidade, baixa qualidade do time da Ponte, hein? Nossa senhora, é só chutão. O Cuiabá também não mostrou nada de excepcional até agora, mas joga no campo da Ponte, né? Joga na metade defensiva da Ponte. Então, ou sai para jogar, organiza um pouco. Eu não vejo nenhuma jogada de saída de bola, nenhuma jogada de transição que tenha sido ensaiada, de toque, de posse de bola para envolver o adversário. Nada. É chutão, o Cuiabá retoma e vem para cima. E a Ponte jogando recuada. Até agora, pelo menos, só se defende a Ponte. E se continuar assim, vai tomar o gol já já. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
da família Sato para todo o Brasil, aroma das ervas. Embora de novo o burcão de ataque, o time do Cuiabá com o Jadson. Recolheu o domínio, tentou levar para o fundo, se enrolou com a bola foi direto para fora. Na verdade era o Cauã Christian, tiro de meta para Macaca bater. Desktop, o seu fim de ano com internet turbinada. Planos de 200 MB, 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e comece 2025 ainda mais conectado. Vamos chegar a 25 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. É a estreia da Macaca na Copa São Paulo, a Ponte bicampeã 81-82, encarando o Cuiabá, que busca, ao lado do futebol do Mato Grosso, passar pelo menos na terceira fase da Copa São Paulo, que jamais aconteceu na história da competição. Tem lateral para bater o time da Ponte, vamos bater 25, com muito sol em Santa Fé do Sul, que ajuda a dar uma amenizada ainda o vento. Segue ventando bastante, repito, as nuvens que estavam mais presentes na região do estádio municipal Evandro de Paula, com o vento, acabaram se dissipando, mas pode voltar a chover, né? Ou pode chover a qualquer momento, até seria importante para dar uma aliviada. O que não pode é o temporal. Vem para de novo o burcão de ataque, o time do Cuiabá chega bem Pablo para fazer o corte. Para não perder a viagem, deu um bico na bola, a bola quase saiu do estádio. Lateral para o time cuiabano bater pela direita no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25,5, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo Gastão, eu confirmo, Copa São Paulo, primeira rodada, 2025. Em Santa Fé do Sul, grupo 2, Ponte Cuiabá 0-0, Edu. Gol do Flamengo de Guarulhos, Flamengo 1, Barra de Santa Catarina 0. Tem gol do Aster, esse Aster é do Espírito Santo, mas tem várias escolinhas pelo Brasil. Aster 1, Dourado 0. Tem gol do Ibrachina. Ibrachina é da cidade de São Paulo, disputa sub-20, mas no profissional não. Ibrachina 1, Monte Roraima 0. Tem gol do Esfera, Esfera é de São Paulo também. Esfera 1, Estrela Demarco 0. Gol do Taubaté, Taubaté 1, Marcio Dias 0. Por enquanto é sua, Boris. Este é Tupinheiro atualizando tudo para você desta primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os grandões que já estrearam, alguns, né? Hoje vamos ter as estreias de São Paulo e Corinthians, o maior vencedor da Copinha. Ontem o Palmeiras meteu 9-0 do Náutico de Roraima e o Santos venceu por 1-0 o Tirol, na cidade de Araraquara. O Santos que é comandado por um ex-treinador da Ponte, Leandro Zacco. É o treinador do time sub-20 do Santos Futebol Clube. Mas quem tem falta para bater neste momento em Santa Fé do Sul é o time do Cuiabá. De novo presentes Marcelo e David. David tem a 10, Marcelo é camisa meia dúzia. Então ali na entrada da grande área o Cauã Christian, uma chegada do Cauã Wendel, o zagueiro, e também do Luiz Henrique. É mais uma preocupação para o goleiro Ângelo neste primeiro tempo com 27. Placar de 0-0 em Santa Fé do Sul. A estreia da Macaca na Copa São Paulo neste sabadão. Agora são 13 horas mais 29 minutos no horário oficial de Brasília. Partiu David com o pé direito, levantou para a boca do gol, bola perigosa. Pablo subiu para afastar. Rebote volta ainda para o time do Cuiabá com o Luiz Henrique. Pé direito na bola, balançou, girou, rolou por dentro para Niltinho, pé direito. Ele calibrou, mandou longe do gol. Direto pela linha de fundo, mandou lá em Rubinéia, que faz divisa com Santa Fé do Sul, Vladimir Catarino. Que, aliás, tem uma prainha deliciosa lá em Rubinéia, já estive lá. O chute foi muito ruim do Niltinho, mandou direto para fora, não levou perigo algum. E agora vamos ter a parada para reidratação. Se tem parada para hidratação, é parada do comentarista. Fala que eu discuto, Tigrão. E quem que nasceu em Rubinéia? Ah, Luiz Goulart, Luizão, o Sapo. Sapão. Luizão. De vez em quando ele vai em Rubinéia lá, fecha até o cinema. É o seguinte, jogo muito fraco, né? Era previsto. É aquilo que a gente já preconizava quando saiu a tabela. Esse negócio de marcar jogo no verão, mês de janeiro, para as 13 horas, é um absurdo. Mas independente disso, que é uma agravante, atrapalha sim a movimentação, atrapalha muito a dinâmica do jogo, mas tecnicamente dois times fracos. O Cuiabá com um pouco mais de presença ofensiva, é aquela intenção, né? Toma a iniciativa para ir para cima, sobe as linhas, aquele negócio todo, mas também não acertou nenhuma. O Ângelo, goleiro da Ponte, não pegou na bola ainda, só para bater tiro de meta e uma saída de gol ali.
e nada mais. Enquanto que a Ponte não entrou na área e poucas vezes passou do meio-campo. A Ponte desmancha as avançadas do Cuiabá com chutão. A bola já cai lá na meia-lua adversária. A zaga soberana tira, o Cuiabá vem de novo. Tá melhor o Cuiabá? Tá melhor em posse de bola. Tá melhor em iniciativa de jogo, em propositura ofensiva. Propõe mais, né? Procura, pelo menos, chegar ao gol. Mas, em termos de produção, de lances agudos, de jogadas bem trabalhadas, de jogadas bem elaboradas, mesmo tendo mais presença em campo, o Cuiabá também não criou absolutamente nada. O que transforma o jogo até agora, já com 25 minutos, num péssimo espetáculo de futebol. Nível técnico muito baixo e até agora, assim, individualmente, ninguém, nem da Ponte e nem do Cuiabá, rigorosamente ninguém, me chama a atenção. Então, vamos esperar que o jogo melhore, de repente um gol para um dos lados aí, pode abrir um pouquinho mais o jogo, pode aumentar a intensidade daquele que tomou o gol, mas tecnicamente um primeiro tempo até agora, apesar da luta dos meninos, tecnicamente sofrível e taticamente também. Olha, para você que está ligado no YouTube, deixe o seu like, tá bom? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Segue a Rádio Bandeirantes também lá no Instagram, no @Rádio Bandeirantes Campinas, sempre com atualizações, artes legais, bacanas, os anúncios das partidas, também os nossos parceiros comerciais. Segue lá, Rádio Bandeirantes de Campinas, segue a gente lá também, no @Leandro Boles com 2 L's e S. Ariel Ferreira, nosso grande amigo, está nos ouvindo com seu filhão Lorenzo. Estão ouvindo o futebol da Rádio Bandeirantes e hoje estão torcendo para a Macaquinha, que saiu jogando mal. Passe errado do Gabriel de Graça Fernandes. Recolheu, dominou, soltou na ponta para cruzamento do Jadson. Entre quarta e defesa, a bola voltou, mas houve a falta, chegou forte, cometeu a falta, o lateral esquerdo da Macaca, mas já não valeu o lance. Estava impedido o ataque do Dourado, Vladimir. Isso, estava debaixo da saia ali, o camisa 7, o Jadson, por isso o impedimento. Primeiro que a falta, a bola é da Ponte Preta. Olha, você vai viajar janeiro, mês das férias. Faça a revisão preventiva na Rocha Autopeças, que oferece o melhor para você. Você encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Copa São Paulo de Futebol Júnior, 128 times, a grande final no próximo dia 25, aniversário de São Paulo, quando a capital paulista completará mais um ano de fundação. E em princípio a gente sempre coloca no condicional, mas tudo leva a crer que a final vai ser realizada no estádio Paulo Machado de Carvalho, no estádio do Pacaembu, que não ocorre desde 2020. 21 nós não tivemos a copinha, pois o Pacaembu ficou fechado, existia até uma expectativa da final do ano passado ser realizado, poderia ser realizada no estádio do Pacaembu. Isso acabou não acontecendo, mas agora me parece que a reforma terminou, se bem que alguns setores, né, do estádio ainda passam por reformas, mas efetivamente gramado, arquibancada, 3 eventos testes foram realizados, inclusive no último choveu forte. Taça das Favelas, né? E essa chuva acabou invadindo ali alguns setores do estádio do Pacaembu e gerou uma preocupação, mas em princípio a final no dia 25 vai ser no Pacaembu, né, Vlad? O regulamento não confirma isso, viu, Boris? O regulamento diz que pode ser no Pacaembu, mas diz também que caso um dos finalistas seja um dos grandes de São Paulo e esses tenha a melhor campanha no geral, ele pode optar por fazer a final em seu estádio. Então dá essa possibilidade de não ser no Pacaembu. Tá bom, vamos aguardar o que vai acontecer, mas o charme realmente, a final da Copinha tem que ser no Pacaembu. Aqui vem bola pro campo de ataque, o time da Ponte, a Macaca briga com Pedrinho caindo pela direita, soltou por dentro com o Diego Domini, abertura para Gabriel, pé direito, fez o passe pro Cauã, saiu na cara do gol, o goleirão saiu para fazer a defesa, pegou, largou, pegou de novo, Lucas. Passe foi ali pro Cauã Moreira, ele estava sem ângulo, acho que não daria para bater, mas de qualquer forma o goleiro Lucas deve ser a primeira copinha dele, né? Porque ele tá com o cabelo raspadão, viu, Vladimir? Batismo, né? Foi batizado ali o Lucas. Ele e o Cauã Wendel, que tá com a bola do quarto do zagueiro. Essa bola foi muito mais pro goleiro, né? O Cauã Moreira até correu para chegar nela, mas não dava para alcançar. 33, primeiro tempo 0-0, procurando design, conectividade, desempenho, liberdade, você encontra na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica.
Trabalha a bola no meio campo, o time do Cuiabá com Dudu. Faz a inversão, a bola chega para Marcelo, ele domina bonito, colocando no terreno, chama a bola de meu amor. E acaba recuando para Cauã Wendel, curtinho para Luiz Henrique no campo defensivo. Antes da risca no meio campo, a ponte toda lá atrás. Marcelo é quem domina pela meia esquerda. Fez o passe no corredor para Andrei, sai da área o centroavante, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Marcelo. Esbarra na marcação do Pedrinho, volta por dentro para Niltinho. Niltinho tem a posse de bola dominada de frente para o seu marcador e tocou mal. Deu de graça para Miguel, Miguel recolheu, dominou e se atrapalhou, tocou mal, tentou tocar, a bola não chegou no Cauã. Entre quarta e defesa, era o Nicolas quem tentava. Rebote fica pro time da ponte, brigando por dentro, Gustavo recuando para Diego Leão, ele tira, escora de cabeça Miguel, a bola sobra na ponta para Nicolas. Nicolas recolhe, domina com uma certa liberdade, já passou, pediu, recebeu Gabriel Braga, empurra por dentro para Miguel, entre as pernas do marcador que apelou. Entre as pernas do marcador que apelou. Alô, Dudu! Não vai seco não, porque o moleque é liso. Apelou e cometeu a falta para cima do Miguel. Meteu uma caneta espetacular para cima do Dudu. Aqui não, sou o capitão do time. E deu uma bordoada no Miguel, hein? É a segunda canetinha dele. É habilidoso o Miguel. Ele joga com a 11 pelo lado esquerdo, pelo lado esquerdo. É uma raridade, normalmente eles invertem. Só que ele é destro, né? É a segunda canetinha que ele dá. Quer dizer, não produziu assim nada. Mas tem uma certa habilidade no drible, né? Gosta de botar no meio das pernas dos outros, olha lá. A gente tá revendo agora. Mas era lance para cartão, né? A juíza foi extremamente econômica agora. Esqueceu em casa, né? Olha a ponte para ataque, cruzamento, o Cauã desviou de cabeça, a bola passa à esquerda e vai embora pela linha de fundo. Na primeira finalização da Macaca não foi no gol, mas na primeira jogada criada, o cruzamento do Gabriel Braga na cabeça do Cauã Moreira, a bola passou longe do gol, mas levou um perigo o ataque da Macaca, Vlatinho. Assustou, né? Não conseguiu pegar em cheio na bola, no cabeceio ali o Cauã Moreira, estava inteiro no lance, mas não pegou bem na bola não, ela foi pra fora. E atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 35:40, primeiro tempo. Em Santa Fé do Sul, Copa São Paulo, primeira rodada, grupo 2, segue 0-0, Cuiabá, Edu. Segundo gol do Ibrachina, que é de São Paulo, de cidade de São Paulo. Ibrachina 2, Monte, lá de Roraima 0. Hoje é a estreia do Corinthians, em 21h30, em Santo André, Corinthians e Porto Velho de Rondônia. Rádio Bandeirantes. Marcelo partiu pra cima, vem embora o time do Cuiabá, rolou pra Dudu, Dudu recomeça no campo ofensivo com o Cauã Wendel. É a Rádio Bandeirantes de Campinas, é o Timácio de Carlos Batista em campo na versão 2025, levando a emoção do futebol pra você. Quem desce é Hernandes pro time do Cuiabá, ele volta a bola pra Dudu, Dudu recua pra Luiz Henrique. Já o intervalo, Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro com a análise do Tigrão. Domina, sai da ponta, vem pra meia, Cauã Christian com o pé direito, inverteu, boa bola na direita, subiu bem pra afastar Gabriel Braga. A sobra da bola para Miguel, tentou evitar a saída da bola, mas não conseguiu. O garoto, a bola saiu. Lateral que o Jadson já cobrou. Deixou pro Andrei. Andrei recolheu, dominou de novo para Jadson. Jadson dominou, limpou, fintou, ninguém passou. Ele recua para Hernandes. Hernandes olha para a área, ameaça cruzar, calculou, mas não cruzou. Voltou para Niltinho. Pé direito, cruzou para a boca do gol. A bola foi desviada, saiu da área, vai saindo. E se sair é lateral pro Cuiabá. Saiu. Lateral pro time do Dourado bater. Vem pra cobrança Marcelo, camisa meia dúzia. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Alô, macacada reunida, curtindo o futebol da Bandeirantes. Já deixou o seu like? Ainda não? Então deixa o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola para a área, entre quarta e defesa. Pedrinho tentou sair driblando numa zona perigosa. A ponte perdeu a bola. Marcelo com a sobra, cruzou para a boca do gol. Pablo da dentro, tirou. A bola fica viva. Gustavo Teles entra para cortar. Expulsa definitivamente a bola, mas a bola volta no meio campo para o time do Cuiabá. Para sair jogando lá atrás, Luiz Henrique. Sicredi do Seguro ao Consórcio do cartão a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Saída errada do Cuiabá, bola de graça para Nicolas. Tem pouca gente lá na frente, tenta o lançamento para Cauã. A bola desviou na defesa, voltou para Gabriel. Aliás, para Gustavo, agora sim para Gabriel. Ela para a esquerda, o lateral vem para apoio, parou, prendeu, olhou, pensou, tocou para Miguel, clareou, disparou, passa a esquerda e vai embora.
pela linha de fundo, o chute do Miguel de fora da área, é tiro de meta pro Cuiabá, Vladimir. Tava muito longe, né? O Miguel tentou surpreender ali ao goleirão Lucas, mas errou na medida e também na direção, sem perigo nenhum. É tiro de meta para o Cuiabá. É tempo de análise, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Aos poucos a Macaca vai saindo um pouquinho mais, vai tentando produzir um pouquinho mais ofensivamente em Tigrão. O que acontece alguma coisa, quando acontece alguma coisa de positivo é quando cai no Miguel. Menino que está jogando lá pelo lado esquerdo do campo e é destro, bateu bem agora. A bola subiu um pouquinho só, mas um chute perigoso. Melhor lance da Ponte no primeiro tempo, mas joga muito atrás a Ponte, né? Muito recuada, muito reativa, esperando. Você vê o Miguel voltando, você vê, nesse momento, o centroavante, o Cauã Moreira, recuado lá atrás. E aí, quando a Ponte sai, que ela retoma, e quando raramente ela passa pelo meio campo, não tem opção de jogador à frente para receber o passe, para receber a assistência. Então, Cuiabá pelo menos sobe as linhas, empurra a Ponte para trás. Eu não gosto desse expediente de futebol reativo os 90 minutos. Isso não costuma dar certo. Daqui a pouco uma bola cruzada aí, uma falha de posicionamento e o Cuiabá abre o marcador. Mas ainda assim, mesmo estando mais adiantado, mais ofensivo, com as linhas mais altas, o Cuiabá também não merece estar vencendo o jogo não, porque não criou a rigor nenhuma jogada que possa ter chamado a atenção, nenhuma jogada de perigo contra o gol do Ângelo, goleirão da Ponte. Os goleiros não trabalharam, nem o Ângelo nem o Lucas, os dois goleiros do jogo. O sol deu uma escondida entre as nuvens, né, Vlad? Dá uma refrescada pros times que estão atuando nesse momento. Pelo menos com relação ao sol, né? Ainda aquele mormaço, que é aquele período pré-chuva, mas por enquanto nada de sol, tranquiliza um pouco a situação. 40 minutos do tempo corrido, o jogo ficou paralisado, 2 minutos e meio por conta da reidratação dos atletas. Estamos com 40 minutos e meio, 0-0. Desktop, o seu fim de ano com internet turbinada. São planos da Desktop de 200 mega 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e comece 2025 ainda mais conectado. Trabalha a bola no campo ofensivo, o time do Cuiabá com o David. Meteu na direita, estica a perna, mas não consegue alcançar. Alcançou sim, Jadson. Alcançou e pedalou para cima da marcação do Pablo. Chega firme o zagueiro da Macaca, a bola volta ainda, a briga tá boa. Ali pela direita, faz uma graça o Jadson, recua para Hernandes, tentou o cruzamento, foi bloqueado o cruzamento. Pablo com a sobra, deixa para Nicolas. Nicolas recua para Gabriel. Gabriel, lateral esquerdo, tentou tirar dali. Deu certo, né? O que parecia dar errado, de repente deu certo. Ela bateu por último no jogador do Cuiabá, foi embora. Lateral para Macaca bater pela esquerda no campo defensivo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alô, Carlos Matozinho, tá sempre ligado, torcendo para Macaca. 0-0, 0 para Ponte, 0 para o Cuiabá. E agora a árbitra está pegando uma falta. Não marcou a falta, é que o jogador do Cuiabá estava caído, mas já se levantou. Ela entendeu que não houve a falta na disputa pelo alto do Pablo com o Andrei. É isso que entendeu a árbitra Daiane Muniz, árbitra FIFA, que está comandando o Ponte Preta e Cuiabá. A Ponte que volta a campo na terça-feira, 13h, contra o time da casa, contra o Santa Fé, e fecha sua participação na primeira fase na próxima sexta, também às 13 horas, diante do IAP do Maranhão. São os jogos, a sequência da Ponte na Copinha Copa São Paulo neste ano de 2025. Aqui o jogo está parado, o árbitro pegou uma falta, ou a árbitra para cima de Léo Lovato pela direita, falta para Macaca em cima do lateral da Ponte, que tem 17 anos, viu, Vladimir? É jovem o Léo Lovato, ele foi esperto, olha, ele caiu com o bumbum para fora do campo e deu um pulinho ali para dentro do campo para a árbitra esperar ele se recuperar para a cobrança da falta. 1:45, horário oficial de Brasília neste sabadão. Você pelas ruas e avenidas de Campinas, tá partindo pro almoço, já almoçou, tá voltando para casa ou está almoçando. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. O futebol da Rádio Bandeirantes tentou pelo alto, dividido o Gabriel Braga, chega lá atrás Luiz Henrique pro time do Cuiabá, tentou o levantamento pro campo de ataque, chega lá atrás para fazer o corte o Diego, a sobra da bola volta pro time do Cuiabá, impedido, estava na banheira o André, e esta banheira não é boa, né, Vlad?
Nem um pouquinho, né? Tava em situação totalmente irregular ali. O Andrei estava muito na frente. Impedimento foi bem marcado. Banheira boa é aquela que o Gilberto Surf tem na sua casa, onde todos os dias ele utiliza. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Ontem na estreia o Guarani venceu de virada o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. Estreou com o pé direito o Bugre. Volta a campo na próxima segunda-feira. Os times de Campinas em ação nesta Copa São Paulo. Você conferiu tudo e curtiu aqui na Bandeirantes com a narração do Roger Williams. Bola na esquerda para o time do Cuiabá. Aperta a marcação um pouquinho mais do time da Ponte. Com a linha alta. Pedrinho chegou na marcação. Mesmo assim conseguiu sair jogando o time do Cuiabá com o Marcelo. Marcelo para David. Controla bem a bola por dentro para Dudu. Recebe do Niltinho. No círculo central. Abertura pela direita para Hernandes. Vem o bonde do Dourado. Hernandes recolheu. Dominou com o pé direito. Levantou. Cruzou para a boca do gol. Álvaro saiu do gol. Mas quem tirou de cabeça foi o Diego Leão. A sobra da bola volta para o time do Cuiabá. Uma bola perigosa. Léo Lovato e David. O David reclama que até a chuteira do pé direito saiu, do pé esquerdo. Mas a árbitra não marcou a falta não, viu, Vlad? Só lateral pra Ponte. Nem sempre quando sai a chuteira acontece a falta, né? Não aconteceu não. A assistente foi bem e o corte da defesa da Ponte também no lance anterior. Aí houve uma situação de uma falta de comunicação. A bola estava na mão do goleiro, né? Ou nas mãos do goleiro Álvaro. O Diego Leão foi lá, beleza, tirou, mas poderia ter levado uma situação adversa para a Ponte. Esta jogada, o Diego Leão de novo está ali sentindo. 3 jogadores da Ponte estão encostados no Edson Bobrão, recebem orientações, o Nicolas, o Pedrinho e também o Cauã Moreira. Vamos chegar a 45, 0-0 em Santa Fé do Sul. Pisocol, marca-massas, rejuntes, impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Mais um lateral para a Ponte, este um pouquinho mais à frente. Léo Lovato ali se prepara numa posição que o treinador da Ponte, exatamente onde ele está, conhece como poucos. A lateral direita, o Edson Boaro. Subiu a plaquinha, mais 2. Procede a informação, Vladimir? Sim, graças à parada para a hidratação, né? Então teremos 2 minutos, vamos até 47. Cauã Moreira brigou, tentou, foi o último a tocar na bola. Lateral para o time do Cuiabá pela esquerda com Marcelo. Levanta a bola para o grande ataque, uma dividida um pouco mais forte ali pelo meio. A árbitra manda seguir, Pablo fica com a sombra. Sai driblando e empurrou para Pedrinho. Pedrinho recolheu do meio, sai da ponta, vem para meia com seu cabelo de Ronaldo Fenômeno. Pedrinho Cascão, abertura pela esquerda para Gabriel Braga, tenta o lançamento para Cauã. Subiu lá atrás, fez o corte Luiz Henrique. A sobra da bola fica para o time do Cuiabá, mas a árbitra marcou uma irregularidade, impedimento do ataque da Macaco. O jogo está parado. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô, Coutão da Massa, com seu radinho ligado em 85,7, faixa estendida. Curtindo o futebol da Bandeirantes na Praça Municipal de Americana. Está ligado, curtindo o timaço de Carlos Batista em mais uma transmissão esportiva. Lateral para o Cuiabá. Marcelo levantou lá dentro, subiu para afastar Diego Leão. Diego Leão parece a distância, assim, não é tão alto para ser zagueiro, mas ele vai bem na bola aérea. Tirou mais uma. Mais um lateral para o time do Cuiabá. Vem de novo Marcelo, força nos braços, jogou para a boca do gol. Quem tirou agora foi o Gustavo. Olha a sobra da bola, o chute de fora da área do Dudu, longe do gol. Ela passa à esquerda do Ângelo, é só tiro de meta para Macaca, Vladimir. Aquele chamado sem pulo, né? Pegou de primeira ali o Dudu no rebote, mas a bola saiu à direita do gol defendido pelo Ângelo. É, Daiane Muniz, pode terminar. É só o Ângelo cobrar o tiro de meta para a árbitra FIFA apontar o centro do gramado e determinar o final do primeiro tempo. 0 Ponte Preta, 0 Cuiabá, já está preparado. Já fez o aquecimento. Edu Pinheiro na versão 2025 para comandar o super intervalo aqui na Bandeirantes. Ângelo levanta para o grande ataque no momento em que apita a árbitra. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo em Santa Fé do Sul. Copa São Paulo, primeira rodada, grupo 2. Ponte 0, Cuiabá também 0. A bola parou de rolar na longínqua Santa Fé do Sul. Edu Pinheiro. Grande Leandro Borges, hein? Espetacular como sempre. Agora, Catarino, falava com você, rapaz, o principal lance que me chamou a atenção, assim que eu fiquei observando. Teve um lance? Então, foi a parada técnica. Ah, tá. Só pode, né? Na parada técnica, a TV deu um close na árbitra. E aí? A árbitra é a senhora Daiane Muniz, 38 anos,
Parabéns, uma moça muito bonita. Valeu a pena. Falei, nossa, a única coisa boa, né, até agora no jogo. É verdade. A Daiane Muniz. E ter a falta desse menino Miguel, que levou 11 da ponte, e deu a segunda caneta, levou uma falta, ela não deu amarelo, né? Então ela vai... Sabe aquela voz do Google? Atenção, senhor Miguel, pode ser levantado por gentileza. Já dei a falta, está tudo certinho. Vamos em frente, sabe? Amenizando, não deu amarelo. Tô certinho a Daiane Muniz, né, Catarino? É que o jogo ajudou também, né, Edu? Ou não ajudou, né? Jogo muito fraco tecnicamente nessa primeira etapa. Foi tranquila a Daiane, mas faltou aí um pouco mais de emoção, tanto por parte do Cuiabá quanto por parte da Ponte. E como é que joga a Ponte, Catarino? Tá em campo com o Ângelo, Léo Lovato, Diego Leão, Pablo e Gabriel Braga. Diego Domênica é o capitão do time. Gustavo Teles, Pedrinho, Nicolas, Cauã Moreira, Miguel. Time do técnico Edson Boara. Não tem importância se você tiver com seu papel aí. Vamos lá, vamos falar do time profissional. A Ponte vai para Bragança, né, na segunda-feira. Segunda-feira, né? Finalizando aí esta pré-temporada. Vai ficar lá até a estreia contra o Novo Horizontino. Vê se confere. Goleiro, a Ponte contratou o Diogo Silva, 38 anos, estava no Paysandu. Lateral direito, Maguinho, 32 anos, estava no Atlético Goianiense. O Pacheco, que estava no Guarani, está contratado, Catarino? Pacheco? Sim, já foi anunciado oficialmente. Até aqui tudo mais de 30. Diogo Silva tem 38, o Maguinho tem 32, Pacheco tem 33. Zagueiro chegou Simon do CRB, 33 anos, certo? Certo. Lateral esquerdo, Arthur retornando, tem 30 anos, estava na Água Santa. Subiu com a Ponte aí, na Série 2 com o Hélio dos Anjos, atravessou o gramado de joelho, agradecendo e tal, voltou agora o Arthur. Lucas Cândido retorna, eu não lembro do Lucas Cândido na Ponte, foi 2021. Ele jogou e tal, tava no meu papel tudo, eu fui lá, mas não lembro dele. Tá certo o Lucas Cândido, né? Sim, tá certo. Volta, ele tava no futebol do exterior, né? Tá voltando ao Brasil. Volante, tem Rodrigo Souza, 37 anos, veio do São Bernardo. O Léo Índio estava em Israel, mas vai ser Léo Oliveira, porque na Ponte Léo Índio não dá certo, então vai ser Léo Oliveira, diz a lenda. O Dudu, esse tem 25 anos, estava no Novo Horizontino. Ele tá certo, né, Catarina? O Dudu? Tá certo também. Dudu, ex-Vitória em Novo Horizontino. O Johnny Lucas, deve ser isso. O Johnny Lucas estava no Goiás. Tá para confirmar se está contratado ou não volante? Não, já foi anunciado também, Edu. Já foi anunciado. Já. Meia, o Renato renovou, né? Renato renovou. O Renato é atacante, né, Edu? É atacante, né? O Renato é atacante. Vamos mudar para atacante. E até o Eberlin falou, não, gostei dele porque ele falou que estava devendo, teve redução de salário e renovou com a Ponte o Renato. O Pedro Vilhena, esse pertence ao São Paulo, estava no Sport, mas só vem para o Campeonato Paulista, né? 22 anos, é isso, né, Catarina? Isso, emprestado pelo São Paulo, estava no ano passado no Sport. Serginho, 34 anos, foi apresentado, estava no Santos, é meia, né? Campeão da Série B pelo Santos, meia. Campeão da Série B, o Serginho, 34 anos. Vamos lá, atacante. Jean Dias, 34 anos, veio do Paysandu. Esse Vitor Andrade está confirmado também? Estava no Botafogo de Ribeirão? Também, já foi confirmado, anunciado oficialmente. Ele que um dia chegou a ser chamado de novo Neymar. Muito bem, Vitor Andrade chegando. Bruno Lopes, estava no Amazonas. Não foi titular, né? Teve oportunidades, mas não foi titular no Amazonas, não, o Bruno Lopes. A comissão técnica, o Nenê Santana foi embora, né? Foi embora, é o auxiliar fixo, o Alberto Valentim é o novo treneiro, o gerente de futebol, Ricardo Koyama, coordenador, Jean Bregatti, observador, Ivo Sec, não sabia que o Ivo ainda estava na Ponte, viu? O auxiliar é o Douglas, que foi goleiro do Guarani, Douglas Leite, né? Auxiliar aí do Alberto Valentim. E tem novo preparador físico, é o Léo Cupertino, no lugar do Thiago Vegetti, que foi embora. E a nova iluminação, Catarino? Já está pronta, né, Edu? Já foi testada no final do ano passado, aprovada, e agora está aguardando aí o primeiro jogo em casa no período noturno para que possa ser apresentado oficialmente para o torcedor. Era uma necessidade, né, já de muito tempo da Ponte Preta do estádio Moisés Zucarelli. Então aí teremos uma nova iluminação
que vai permitir um trabalho melhor para a imprensa e também uma visibilidade muito melhor para o torcedor pontepretano. E essa nova iluminação, ela vai ser já utilizada na segunda rodada, né? A Ponte pega o Santos no domingo, dia 19 de janeiro, 8h30 da noite. Então teremos luz nova no Moisés Zucarelli. O Elvis já tinha contrato, o Elvis continua, né? Sim, olha, vai permanecer. Vai permanecer. O Igor Inocêncio foi embora, o Dodô foi embora, tem aquele goleiro William, jogou um pouquinho, foi embora, Gabriel Novaes, atacante, foi embora, o boliviano Luiz Aquim, isso aí também, coitado, cara, jogava na Bolívia, voltava, não jogava aqui. O Gabriel Risso, argentino, foi pelo Botafogo de Ribeirão Preto, né? Lateral esquerdo, alguns que já saíram da Ponte. Então tá bom intervalo, viu, Catarino? Valeu, Edu! Eu dei uma esquentada aqui, viu, Tigrão? Precisa dar uma respirada aí, porque pra dar pra você, assim, um bom tempo pra comentar esse 0x0 jogo duro. Eu sei que você é artista, você é bom pra tudo, Tigrão. Mas pra comentar esse 0x0, Tigrão... Não, obrigado, Edu. Você me ajudou demais aí. Eu sei que eu sou linguiceiro, mas a minha vocação pra açougueiro tem limites. Não. Eu ia perguntar coisa do profissional para você, mas tem que dar uma fatorada. Se der tempo a gente fala, gente, impressionante, hein? Seja o que Deus quiser. Ó, Ponte 0, Cuiabá 0, eu tirei um lance, não teve uma defesa dos dois goleiros. Bom, pelo menos nós vamos terminar mais cedo, porque não vai ter o quadro a defesa do jogo. Não vai ter o quadro. Não vai ter o quadro. Eu tirei um lance só, que você vai ouvir, depois você emenda com a sua palhinha aí. Pessoal, intervalo, hein? Ponte 0, Cuiabá também 0. Futebol é com a Bandeirantes. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instante seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem compra. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolle. Ponte para ataque, cruzamento do Cauã, desviou de cabeça, a bola passa à esquerda e vai embora pela linha de fundo. Na primeira finalização da Macaca, não foi no gol, mas na primeira jogada criada, o cruzamento do Gabriel Braga na cabeça do Cauã Moreira, a bola passou longe do gol, mas levou um perigo o ataque da Macaca, Vlatinho. Assustou, né? Não conseguiu pegar encher na bola. Valdemir Gomes. Tigrão, foi a 35 minutos uma cabeçada do Cauã Moreira. Cauã que já fez 2 partidas no profissional, né? Mas a bola saiu para fora, disse aí o Boris, e teve um chute do Miguel a 38, né? Um chute de fora da área e foi para fora. Eu tava pensando aqui, até agradeço a assessoria de imprensa da Ponte, viu, Tigrão? Porque eu estava assim, onde é que treina, onde é que joga? Porque isso deve influenciar e muito na base. Né? Onde é que a base treina? A Ponte treinava em Jaguariúna, mas estava com problema lá, a Ponte teve problema, o Eberlin já pegou com o aluguel atrasado, enrolado, a Ponte teve que deixar esse CT lá em Jaguariúna. Parece que está sendo construído um outro também em Jaguariúna, mas não temos detalhes. O Edu, só para entrar nessa conversa aí, a Ponte está dando uma reformada no CT do Jardim Olina, tá? Jardim Olina? Tem um, não sei se a base treinará lá, mas hoje existe um campo, né, um campo de treinamento, e com essas reformas, inclusive eu passo ali praticamente diariamente, aqui eu passo mais ou menos no noturno, não dá para ver, né, no sentido interior da rodovia Anhanguera, ali as margens da rodovia Anhanguera, mas ontem eu passei, estava claro ainda, e eu vi inclusive um trator, então as obras já começaram, e a informação do próprio Paulinho da assessoria de comunicação, que ao invés de serão 3 campos. Então o CT, dado o Jardim Olina, passará a ter 3 campos oficiais. Porque o Eberlin falou alguma coisa de Jaguariúna, que está sendo feita lá também, não sei se com empresários ou não, se vai ser da Ponte ou CT ou não, mas enfim, se você falou dessa condição, talvez realmente seja, tá? E a Ponte, ela está treinando hoje na ABB, ali no Banco do Brasil, das Paineiras. Tem hora que treina também em outros centros, então eu acho que isso deve mexer com o treinamento, né? Você não ter realmente uma dimensão qualificada para treinamento, acho que isso deve influenciar. Você tem aí, por exemplo, o time lá de Porto Feliz, o Desportivo Brasil, que disputa a Série A3, mas também não sai disso. Mas é um clube que revela, tem um centro espetacular, assim como tantos outros pelo interior. Não sei, eu acho que isso deve também alterar. Porque a gente vê muita coisa, isso aí não está bem com o campo e tal, mas, gente, cada fundamento que falta, cada erro que eu vou te contar. Vamos lá, Tigrão, Ponte Cuiabá 0-0. O placar reflete com absoluta fidelidade o que foi o primeiro tempo em Santa Fé do Sul. Jogo muito ruim, muito fraco tecnicamente, sem emoções, com comportamentos diferentes das equipes. O Cuiabá mais adiantado, com linhas altas. O Cuiabá tentando empurrar a Ponte para trás. E a Ponte recuada, em alguns momentos até retrancada. Mas o Cuiabá sem competência para furar o bloqueio. Não criou nenhuma jogada mais aguda. O goleiro da Ponte, Ângelo, não fez nenhuma defesa. Nenhuma. Então, o Cuiabá rondou para lá, rondou para cá, chuveirinho na área. Aquele negócio todo, a zaga da Ponte bem postada, não é uma zaga técnica não, mas é uma zaga rebatedora, então ganhou praticamente todas no jogo aéreo, até uma que estava na mão do goleiro. O zagueiro Diego Leão chegou e faltou um errinho ali, faltou um posicionamento de comunicação, e ele tirou e a bola acabou voltando para o Cuiabá, mas sem maiores consequências. Então, apesar de teoricamente o Cuiabá ter sido superior, mas ele foi superior, nós estamos vendo um termômetro no gramado agora. 34,8 graus centígrados. 34,8, com 47% de umidade relativa do ar. Então,
Você vai vendo onde é que vai parar a irresponsabilidade de quem marca um jogo desse na hora do almoço, né? Mexe totalmente com o metabolismo e coloca em risco a integridade física dos jogadores. Voltando ao jogo, na verdade, mesmo com mais presença em campo, o Cuiabá não conseguiu ameaçar a Ponte. E a Ponte menos ainda. A Ponte teve um chute do Miguel para fora. Miguel, para mim, é o melhor da Ponte no primeiro tempo. E teve uma cabeçada do Cauã Moreira. Ele deu aquela virada de pescoço no ar, mas virou demais e ela acabou saindo a uns 2 ou 3 metros do poste esquerdo do goleirão Lucas da equipe matogrossense. Então, muito fraco o primeiro tempo e o 0-0 espelha e mostra exatamente o que foi o jogo na primeira etapa. Não tivemos mérito para nenhuma das equipes sair à frente e o 0-0 mostrou isso num jogo muito fraco. Leandro Bolles. Tudo pronto em Santa Fé do Sul. A saída agora é do time do Cuiabá quando apita a árbitra. Vem bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Rádio Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, versão 2025, levando a emoção do futebol. Ponte Cuiabá, primeira rodada, grupo 2. Tivemos alguma alteração no intervalo ou não? Vladimir Catarina. Apenas de lado, né? Nenhum dos times mudou aí para a segunda etapa. Significa que se a Ponte estivesse atuando no seu estádio, no estádio Moisés Lucarelli, estaria atacando por gol do portão de entrada do seu estádio, né, Tigrão? Lado esquerdo da cabine de rádio. Essa atitude, né, dos treinadores mostra que eles gostaram muito do primeiro tempo. Eles podem trocar 6 vezes. O jogo foi um lixo no primeiro tempo, um horror. O jogo foi abaixo da crítica. E volta com os mesmos jogadores. Também provavelmente é porque o banco de ambos os lados deve ser muito bom. Como o Tigrão flagrou, né, quando ele estava comentando ainda no intervalo da Bandeirantes, a Federação Paulista de Futebol, ela tem um equipamento que tem a situação da temperatura. Qual é a temperatura naquele momento do gramado? 34,8, né? Ponto 8 ou ponto 7? Mas enfim, 34, quase ponto 35 8. Graus. Ponto 8, quase 35 graus naquele momento. E nesse momento também, né? Porque o sol voltou a brilhar forte na estância turística de Santa Fé do Sul. Cidade que foi fundada em 1948, 35 mil habitantes, 6 horas de carro aqui de Campinas. 6 horas de carro com Gilberto Sufi dirigindo, né? Se for com um outro motorista vai demorar um pouquinho mais. Comecinho no segundo tempo, placar de 0-0. Vem embora Macaca, Miguel. Ele tenta, gira, deixou na passagem para Gabriel, tentou a finta entre quarta e defesa, voltou para Miguel. Ele faz o giro bonito, um giro de futsal. Na sequência perdeu a bola para Niltinho, chega bem na cobertura o Diego. Foi o Diego Domene quem tocou na bola, perdeu na sequência no bate e rebate, a bola volta para o time do Cuiabá. David pede na bola, tentou o lançamento na ponta para o Jadson. Chega primeiro tentando fazer o corte o Gabriel Braga. A bola voltou para David na ponta direita, recolheu, dominou, parou, voltou para Hernandes, chega cruzando de primeira para a boca do gol. Chega bem Diego Leão para fazer o corte. Na sequência tira de qualquer maneira o Gustavo e a bola acabou saindo porque não alcançou o Cauã Moreira. É lateral para o time do Cuiabá bater pela direita um pouco depois da risca do meio campo. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Estamos no FM em 85.7 pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está pelo YouTube com imagens da nossa equipe, obrigado pelo carinho e pela sua audiência, mas não esqueça, deixe o seu like. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, somos mais de 46 mil inscritos. Seja você também mais um inscrito da Rádio Bandeirantes de Campinas. Miguel de calcanhar tentou passe para Cauã, chega lá atrás para fazer o corte, Hernandes, levanta para o grande ataque, foi para a dividida Cauã Christian. Último a tocar na bola foi o atacante do Cuiabá, a bola saiu. Lateral para Macaca bater pela direita no campo defensivo. A Ponte joga hoje, joga na terça e joga na sexta-feira. Na terça contra o time da Casa Santa Fé, também às 13 horas. E na sexta-feira contra o IAP do Maranhão, também às 13 horas. Santa Fé e IAP, que vão jogar daqui a pouquinho, 15h15. Também fechando esta primeira rodada do grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vem embora Luiz Henrique para o time do Cuiabá. Boa bola por dentro para David. Adiantou demais, perdeu a bola. Chega bem na cobertura Gabriel Braga. Sai jogando curtinho para Gustavo. Gustavo Teles com o pé direito recuou para Léo Lovato que não dominou.
A bola veio quente, parecia até um domínio fácil, mas ele acabou não dominando. É lateral no 0800, de graça para o time do Cuiabá. Lateral já batido, bola por dentro do Marcelo para Niltinho. Ajeitou, vai bater pro gol, no meio do caminho a bola foi desviada. Saiu do gol, Ângelo, deu um soco na bola, a bola fica viva. Rasga Diego Leão de qualquer maneira. Tira de qualquer maneira, afasta definitivamente o perigo na jogada do time do Cuiabá. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Sai driblando o time da Macaca com o Nicolas. Foi derrubado, sofreu falta, mas levou vantagem. Pedrinho tentou no comando para Cauã. No primeiro, no segundo lance. A bola bateu, rebateu, não chegou no Cauã. Recupera o time do Cuiabá. Passe errado no David. Corta lá atrás o capitão Diego Domeni. Empurra para Pedrinho. Pedrinho Cascão. Sai da ponta, vem para meia. No comando para Cauã. Tentou botar na frente. Botou na frente, foi para dividida. Lucas saiu do gol para fazer a defesa. Sai do gol para fazer a defesa o goleirão do Cuiabá, Vladimir. No duelo dos Cauãs, né? O Cauã Moreira levou a vantagem sobre o Cauã Wendel, mas a bola acabou escapulindo, correu demais, ficando para a defesa do goleiro Lucas. 5 minutos de segundo tempo, placar de 0-0. Grupo 2 da Copa São Paulo, primeira rodada. Embora de novo o time do Cuiabá com David, passe errado. Chega lá atrás Pablo para fazer o corte, deixa para Miguel no campo defensivo e recua para Léo. Léo vai sair jogando beira direita para Macaca. Vai viajar, aproveitar as férias. Faça a revisão preventiva na Rocha Autopeças. Sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Estamos com quase 6 minutos. Primeiro tempo, placar de 0-0. Melhor, segundo tempo, placar de 0-0. Pablo tenta a ligação direta, defesa, ataque, lançamento para Gabriel Braga. Vai no fundo, tenta chegar. Chega primeiro Luiz Henrique para fazer o corte. Sai driblando, sai limpando o lance. Com o pé direito, já levanta, brigando de ataque. Chega no Andrei, no pivô. Deixou na passagem para David. Desce o time do Cuiabá. David tocou fraquinho. Chega Pedrinho Cascão para recuperar a posse de bola para o time da Ponte. Ele recupera, dá uma olhadinha ali para trás. Parece aquele piloto de Fórmula 1, né? Quando tem um cara mais rápido atrás dele. Dá uma olhadinha, faz o break e enfia lá do outro lado a bola no peito do Léo. Léo deixa para Miguel, é o Miguel quem domina. Mata no peito, coloca no terreno, volta para Léo Lovato que recomeça no campo defensivo com o Diego Leão. É a Macaca fazendo a sua estreia na Copa São Paulo, a Fonte bicampeã da Copinha. Aqui domina pela esquerda Gabriel Braga, sai da ponta, vem para meia, tem o Cauã no comando. Ele empurra na ponta para Gustavo Teles. Dominou, limpou, puxou para o meio direito, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol de cabeça, o desvio e é gol! Da Ponte! Cauã Moreira, o centroavante, tem a 9 estampada na camisa. Da jogada de Gustavo Teles, que dominou pelo setor canhoto. Ele adestro, puxou para o meio direito e levantou na cabeça de Cauã Moreira. A marca do artilheiro, o cheiro do gol. Zagueirão do Cuiabá subiu, não achou. Por trás surgiu Cauã Moreira. Um desvio fatal, letal para abrir o placar em Santa Fé do Sul. Para colocar a Macaca na frente do placar. Para fazer o torcedor ponte-pretano comemorar o primeiro gol em 2025. Então pula, sai do chão e vibra a macacada. Cauã Moreira no comecinho do segundo tempo. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é da Macaca. Na marca de 7 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, nação ponte-pretana. Tá registrado o gol de centroavante de cabeça, Cauã Moreira. Ponte Preta 1, Cuiabá 0. Lucas, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Subiu bonito, né? Com estilo ali o Cauã Moreira, que é o principal nome desse time da Ponte Preta, até pela experiência já no profissional. Jogada começou com o Gabriel Braga, trouxe para dentro, puxando a marcação. Ele abriu na ponta para o Gustavo Teles, que limpou e cruzou. Perfeição na cabeça do Cauã Moreira, que tirou muito bem do goleiro Lucas. Primeiro gol da Ponte na Copinha. Macaca tá na frente, 1-0. E o jogo vai ser paralisado, não foi ainda, porque o Cauã Moreira, o autor do gol,
gol, ele sofreu uma dividida forte. Levou a pior ali na canela. Só agora Daiane Muniz para o jogo quando a Ponte tinha a posse de bola no campo ofensivo. Inclusive, ele tirou ali a caneleira, sente demais a contusão. Foi uma chegada forte, um carrinho frontal. Uma dividida do Cauã com outro jogador do Cuiabá. Este do Cuiabá não sentiu nada, porque não tem ninguém caído, mas o Cauã está sentindo bastante. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, na primeira finalização do jogo. A Macaca abre o placar, gol de centroavante, Cauã Moreira, 1-0 para a Ponte, Tigrão. E não é porque fez o gol, não. A Ponte voltou no segundo tempo ficando mais com a bola. Entrou um pouquinho mais no jogo o Pedrinho, que está com o cabelo do Cascão, dominando, trabalhando a bola. Nossa, rapaz, a entrada do jogador número 5 do Cuiabá. É o Dudu, aquele que já havia levantado o Miguel no primeiro tempo. Então, mas é aquela história, né? A árbitra não tem pulso, né? Ela não tá acompanhando o jogo de perto, ela quer contemporizar e tal. Isso é cartão vermelho. Eu não sei não se vai continuar no jogo o Cauã Moreira. Não sei. Na verdade, acho que não é ele não, né? Vai ser um jogador, cabelo um pouco mais preto ali, ele é loirinho. Não é ele não, tenho a impressão que o Miguel. É o Miguel. Miguel. Então, o Miguel melhor da Ponte no jogo, além do Cauã que fez o gol, claro. Mas a entrada foi pra fratura, né? Nós estamos vendo de novo, com detalhe agora. É o Nicolas, Tigrão, o 10, o Nicolas. Olha lá. Largou a bola, foi com a sola na canela, na tíbia, pra arrebentar com tudo, maldoso, mau caráter esse moleque aí, futebolisticamente falando. Já é a segunda dele, que ele vai pra quebrar. Tá começando muito mal a carreira, não respeita um companheiro de profissão. Estou falando caráter futebolístico. Tá começando muito mal, maldoso, e a árbitra despreparada, totalmente mal posicionada, deixa o jogo correr. Podia ter quebrado a perna do menino da Ponte, mas é aquela história, a gente tem que meter uma crítica pesada agora para ver se os caras mudam, para ver se nesse momento, que é o momento de corrigir os defeitos, se eles, né, criam um pouquinho mais de profissionalismo, porque isso daí foi maldade, foi mau caratismo futebolístico. Ele não pensou na integridade física de um companheiro, de um menino que está jogando do outro lado. Foi para quebrar a perna, com a perna alta por cima da bola. E nem cartão amarelo ele levou, e nem falta ela deu. Olha o Cuiabá. Vem para o programa de ataque, o time do Cuiabá que mexeu já o Vladimir Catarino informa quem é que entrou, quem é que saiu no time do Cuiabá que desce. Vem para o programa de ataque com o Marcelo. Marcelo enfiou no comando muito forte o lançamento para o Cauã. Cristian direto para fora, é tiro de meta, Vladimir. E confirmando, saiu o David com a 10 para a entrada do 17, Alessandro no time do Cuiabá. Alessandro 17, primeira mudança feita pelo Gustavo Caissara. Futebol da Bandeirantes em nome de Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Alô Macacata, o torcedor da Ponte que vibrou com o primeiro gol desta temporada, gol de Cauã Moreira de cabeça, 1-0 para a Ponte. A Ponte vai pulando para a liderança deste grupo 2 que está apenas começando hoje o primeiro dia. Pois não, Tigrão? Não, é que eu fiquei mais atento aqui ao atendimento médico ao garoto da Ponte que sofreu aquela entrada criminosa, o Nicolas. Mas eu estava dizendo o seguinte, a Ponte voltou valorizando um pouco mais a posse de bola, ficando com a bola e fazendo o meio-campo jogar. Sabe quem que entrou no jogo? O Pedrinho Cascão. O Miguel já estava bem. E aí quem virou a bola lá na linha de fundo para que o Gabriel Braga fizesse o cruzamento foi um zagueiro, essa não passou. Foi o Diego Leão que virou a bola lá no fundo e aí o cruzamento. E o Cauã Moreira, no primeiro tempo, no principal lance da Ponte, já tinha tentado, principal e único praticamente, já tinha tentado uma cabeçada desse tipo, virando o pescoço no ar para tirar do goleiro. Ele tirou muito e saiu. A bola saiu pelo lado esquerdo do goleiro no poste esquerdo. Dessa vez não. Ele sobe, tempo certo, tirou, mas a Ponte está ficando um pouco mais com a bola. A Ponte está trabalhando mais a bola de pé para pé. Claro que não faz uma grande partida ainda, mas já joga melhor do que no primeiro tempo. Voltou mais ajustada, com os jogadores mais próximos. E aí,
numa dessas, o cruzamento saiu o gol. A Ponte me parece com um pouco mais de organização, um pouquinho mais vistosa em campo, e já mostrava isso antes mesmo de fazer o gol. E agora o jogador da Ponte também chegou com o pé um pouco alto ali. A árbitra, sabe o que ela fez? Nem falta deu. Então, mas ela tem o escudo da FIFA, né? Ela deveria começar a aplicar cartões, como deveria ter aplicado no Dudu no primeiro tempo, que seria o segundo e, consequentemente, o vermelho no lance fortíssimo em cima do Nicolas. Como agora, acho que foi o Gustavo Teles da Ponte que fez a falta, deveria aplicar. E ela fica só na conversa, Tigrão. Tá perdendo o controle do jogo. Tecnicamente, ela apita bem. E eu gosto de árbitro que deixa o jogo seguir. E não fica toda hora dando falta. Mas tem limite, pô. Essa entrada também não foi tão violenta, não. Foi Olha o time do baixo. Cuiabá chegando, atenção, entrada na grande área, tentou girar, Andrei para bater pro gol, foi desarmado, era o Jadson. Entre 4, defesa da Macaca com 15 minutos do segundo tempo. Bola para Miguel, Miguel recolhe, domina, tentou a finta, caiu e ela marcou. Marcou a falta para cima do Miguel, o jogo tá parado, é falta pro time da Ponte bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 15 minutos cravados, segundo tempo. O tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, primeira rodada, grupo 2, no Estádio Municipal Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul. Ponte 1, gol de Cauã Moreira de cabeça, gol de centroavante, meteu a cabeça na bola, tirando o goleiro, no cruzamento do Gustavo Teres. 0 pro Cuiabá, Edu. Gol do Red Bull Bragantino, hein? Bragantino 1, União Suzano 0, estamos no segundo tempo, e às 15 horas em Guarulhos tem Inter de Porto Alegre e América de Sergipe. Bandeirantes. Aqui levanta a bola para o grande ataque. O Pablo, para ninguém, deu um chutão. Saiu do gol tranquilo. Lucas para fazer a defesa. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen. Isso, Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Alessandro para o time do Cuiabá. Tentou na entrada da grande área. Rasga, tira a defesa. Rebote para Miguel. Tentou a finta, perdeu de novo. Recupera o time do Cuiabá. Ele volta para tentar recuperar. Foi no carrinho, mas na bola. Acertou a bola. A bola sobra para o time da Macaca com Gabriel Braga no campo ofensivo, com pé direito empurrou por dentro para Pedrinho Cascão, pé esquerdo levantou para o grande ataque para Cauã, a bola foi para dividida com o Luiz Henrique, levou melhor Cauã, Luiz Henrique consegue a recuperação, dá uma encarada no Cauã, o Cauã sorri ironicamente, ainda em relação ao gol, né, porque a bola ali era mais do Luiz Henrique, se bem que o Cauã foi esperto demais, Cauã agora cai, mas o Luiz Henrique do cruzamento do Gustavo, se ele consegue dar meio passo para trás, ele tira a bola, né, o Vladimir? E não conseguiu tirar. E o Cauã pediu alteração. Pediu alteração, não vai dar mais pro Cauã Moreira, não, o autor do gol da Ponte, e no lance do gol, o Luiz Henrique estava mais inteiro, né, mas se aproveitou ali o Cauã Moreira e mandou a bola pro fundo da rede. Pediu para sair o Cauã, vamos aguardar se isso de fato vai ocorrer. Desktop, o seu final de ano com internet turbinada, são planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e comece 2025 ainda mais conectado. Já a narração do gol da Macaca, hein? Para você, Ponte Bretano, vibrar com o primeiro gol em 2025 do time sub-20 do Cauã Moreira de cabeça. No Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas. Sai o 9, entra o 29. Quem é o 9? Quem é o 29? Fala, Vladimir. Sai o Cauã Moreira. Na Ponte Preta entra o Felipe. Felipe tem a 29. É Felipe com PH. Felipe 29 está entrando no lugar do Cauã Moreira. Aqui tenta vir para o grande ataque o time da Macaca. Entra e corta lá atrás do time do Cuiabá. Atento, toca na bola de cabeça. Gustavo Teres, a bola saiu. É lateral para o time do Cuiabá. Bater pela direita no campo ofensivo. Você ligado na Bandeirantes no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para Aroma das Ervas. Que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Tigrão, sai o autor do gol, Cauã, e entra Felipe no seu lugar no time da Ponte. Eu fiquei na dúvida se foi um problema no joelho, porque ele saiu andando normalmente, tirando um mondinha lá com o zagueiro do Cuiabá e tal, tava andando normal. Aí ele botou a mão na perna direita, a altura ali entre joelho e coxa, e caiu e já pediu para sair. Então, ou é uma cãibra pesada que ele falou não vai dar mais, ou é um problema no joelho que ele sentiu o entorse e ao mudar o passo acabou, logicamente, sentindo.
ou é muscular, né? Tomara que seja só uma cãibra, que o menino sabe jogar, né? Fez um bonito gol, já tinha tentado pelo menos uma no primeiro tempo. Tomara que não seja nada que o tire da copinha, porque a Ponte, né, vai ganhando o primeiro jogo aí com muitas dificuldades, mas ganhando esse jogo tem grandes chances, inclusive, de se classificar, e seria muito bom a presença dele nos 2 jogos restantes dessa fase classificatória, e caso a Ponte passe também na sequência. A Ponte tem escanteio para bater na finalização do Felipe, primeira dele, explodiu no zagueiro, escanteio que a Ponte cobra, atenção, cruzamento fechado para a boca do gol, de cabeça fez o corte, não foi de cabeça não, a bola bateu nas costas do jogador do Cuiabá e saiu. Lateral aqui na esquerda no campo ofensivo, é para Macaca bater, 1-0 a Ponte na frente, vamos chegar a 20 minutos do segundo tempo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais, experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Lateral para Macaca bater, bola na ponta para Miguel, Miguel domina, protege, tentou levantar a bola para Gabriel, chega a defesa para cortar, insistiu a Ponte, Jadson leva melhor e na sequência sofre a falta o Hernandes, cometida pelo Gabriel Braga, o jogo está parado, é falta para o time do Cuiabá, falta batida bem longe de onde aconteceu, bem longe da origem da falta. Dudu foi espertão ali, mas a Daiane Muniz disse não, é lá atrás. E consequentemente, o time do Cuiabá agora cobra no local correto. Sai jogando lá pela esquerda Marcelo, Marcelo recolhe e domina o Cuiabá, que é o atual bicampeão do Campeonato Mato Grossense Sub-20. Vem para o grande ataque, domina Alessandro, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, deixou para Cauã Christian, leva para o fundo, ele prepara o cruzamento, marcação, pressão de Léo Lovato, empurrou para Marcelo, linha lateral da grande área, tenta bater cruzado, chega Nicolas. Desvia, toca na bola, a bola vai direto, ele sente cãibras. Está sentindo cãibras, o meia dúzia Marcelo, fisioterapeuta nas horas vagas, vai lá e auxilia o Nicolas, porque dói que é uma grandeza, né, Vlad? Está aberta a temporada de cãibras, né, nesse momento, agora todo mundo sentindo bastante. Ainda está sentindo o Nicolas, né? O atendimento do Marcelo não foi muito satisfatório, não. Tem escanteio o Cuiabá. O problema é que ele está fora do campo, né? E, consequentemente, a Ponte está ficando com 10 nesse momento. Vem escanteio para bater o time do Cuiabá, mas vai mexer a Ponte, né? Deve ser o Nicolas mesmo que vai sair, não. Pediu para cobrar a Daiane. Escanteio pro Cuiabá, Marcelo vem para a bola, pé canhoto, levantou para a boca do gol, Luiz Henrique tentou a casquinha, mas para trás a bola passou. Vai sobrar para Miguel, tem marcação dupla para cima dele, ele puxa a bola para canhota, levanta brigando de ataque, no meio do caminho faz o corte Dudu. 2 da Ponte foram para a bola, quem tocou de cabeça foi o Gustavo, voltou para Luiz Henrique, levantou na entrada da grande área. Diego Leão tira na sequência um chapéu bonito do Gustavo. Foi seco, levou um chapéu o jogador do Cuiabá. A bola sobra para Pedrinho Cascão. Na marginal do campo ele acaba recuando para Gustavo e que coloca a bola para fora. Porque a Ponte vai ter que fazer a alteração, o Nicolas está fora e quem fará alterações também é o Cuiabá. Vou te ajudar aí, Vlad. Primeiro o Cuiabá, saindo o Hernandes com a 2 para a entrada do 20. O 20 é o Índio. Índio 20 entrando no lugar do Hernandes. Vamos ver o quarto árbitro erguendo a outra placa. Sai o 7 Jadson, entra o 13, que é o Marco Antônio. Marco Antônio tem a 13, está entrando no lugar do Jadson. E por fim, a última dessas 3, sai o 8, que é o Niltinho, entra o Lázaro. 23, Lázaro no lugar do Niltinho, as 3 mudanças feitas no Cuiabá. E agora vão acontecer as mudanças na Ponte. Então ali com a camisa 20, o Anderson é um dos que vai entrar, são 2 mudanças sendo feitas, o outro é o Matheus. Matheus 17 e Anderson 20, são jogadores que vão entrar na Ponte Preta. A primeira alteração sendo a saída do Nicolas para a entrada do camisa 17, Matheus. Matheus 17 entrando no lugar do Nicolas. E o Anderson com a 20 vai entrar nesse momento exatamente no lugar do camisa de número 11, Miguel. Sai Miguel, 11, entra 20, Anderson na Ponte Preta. Muito bem, 5 alterações de uma só vez, 3 no time do Cuiabá, outras 2 no time da Ponte. Olha, você vai viajar, férias, faça a revisão preventiva na Rocha Autopeças, que sempre oferece o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 23,5, segundo tempo, 1-0 para Macaca. A Ponte que, claro, persistindo esse resultado, sai na frente, ficará de olho no jogo de fundo entre Santa Fé e API do Maranhão, que jogam na sequência. Inclusive, a imagem mostrou atrás o gol defendido pelo Lucas. Nesse segundo tempo, jogadores do Santa Fé já estão no aquecimento. Santa Fé, para quem não conhece, eu particularmente também não conhecia. Ontem a gente acabou procurando um pouquinho, como dever do ofício do jornalista. O time do Santa Fé tem as cores principais, o branco e o azul. É um time azul e branco.
Já o IAP, time canário lá do Maranhão, nas cores amarela, azul e branco também. Então é esta a situação dos uniformes para os próximos adversários do time da Ponte. A Ponte que tenta o ataque. Primeira chegada do Anderson, dominou bonito, hein? Colocou a bola no terreno, tentou limpar o lance, chega firme na marcação Lázaro. Ele faz a abertura para Gabriel, devolveu por dentro para Anderson, carrega a bola, tentou o comando para Felipe, entra e quarta defesa, voltou para Anderson. Anderson para Pedrinho Cascão, levantou a bola no comando, chegam 2 jogadores do time do Cuiabá. O Luiz Henrique cortou a sobra da bola para Índio, mas o jogo vai ser paralisado de novo. Porque tem um jogador da Ponte caído, acho que é o Pedrinho Cascão, tá com a mão no joelho esquerdo. Não parece ter existido nenhuma falta, não. É questão de câimbras mesmo. Ele ali. colocou a mão no joelho, mas era um pouquinho mais para baixo, era na panturra. Tá se contorcendo ali o Pedrinho Cascão, tá parado o jogo. A árbitra da partida pede a maca. Ô Tigrão, que mal lhe pergunte, além da panturrilha, qual outra parte do corpo você já teve este tipo de problema que acaba acarretando estes jogadores do time da Ponte nesse momento? Na língua. Ah, é, Tigrão? Por falar muito? Eu prefiro não comentar. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças da Seara no Ica Atacado. São 2 lojas em Campinas, nos Amarais, na região dos Satélite. Tem em Santa Bárbara do Oeste e também na mega loja em Sorocaba. 25,5, Tigrão, com as alterações, dá para fazer um panorama aí em relação a isso. A Ponte mexeu 2 vezes, o Felipe havia entrado, o time do Cuiabá também dá uma oxigenada no seu time com 3 alterações, havia feito mais uma, e a Ponte vai ter que mexer mais uma vez, né? Isso, o Pedrinho tá saindo. É a 4ª alteração, agora é o Pedrinho, as 4 por problema físico. Inclusive, o menino que saiu aí, o Miguel, que para mim era o melhor da Ponte em campo, também a gente percebeu que ele estava extenuado e não aguentava mais. Então, Nicolas, contusão, cãibra. Miguel sentiu. Cauê Moreira, não sabemos ainda, sentiu, mas não sabemos se é muscular ou cãibra. E agora o Pedrinho. Isso não é para aliviar a barra do Edson, não, mas o time vai cair de produção. Claro que vai cair. Porque são 4 jogadores que vinham segurando a marimba aí, prendendo a bola, fazendo o time jogar. Pedrinho vai tentar voltar lá. Voltou. Então 3 por enquanto por contusão. Claro que isso aí atrapalha muito o planejamento de jogo do treinador, porque não é a opção dele. Ele não está avaliando tecnicamente ou taticamente, ele está tirando porque é problema físico. E isso normalmente derruba e em muito a qualidade. 26-27, segundo tempo. Segue 1-0 para Macaca. Até aqui os times de Campinas estreando com o pé direito na competição. Ontem o Guarani de virada venceu o Atlético por 2-1 e hoje a Ponte está vencendo o Cuiabá pelo placar de 1-0. A Desktop, o seu final de ano com internet turbinada. Planos de 200 MB 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e comece 2025 ainda mais conectado. Então o Pedrinho está de volta, o Pedrinho Cascão. Não é o apelido dele, mas como ele cortou o cabelo a lá Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, carinhosamente estamos chamando o Pedrinho de Pedrinho Cascão. Lembrando, né, Boris, que a Ponte fez já 2 paradas, né, em 3 mudanças, então ela tem que fazer as 3 alterações se desejar em uma única parada agora. Olha, para você que está ligado aqui conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o João Jesus, o Adão, está dizendo que vai ser 2-0, o Elfone Zaniol também ligado, grande Carlos Matozinho, está dizendo que o 8 da Ponte Preta melhorou bastante, já elogiado pelo Tigrão. Emerson Santana está aqui conosco, Cláudio Miquelão, Miquela, alô Miquela, grande e forte abraço para você, está lá em Piracicaba. José Maduro, não entendo porque a Band transmite o jogo da Ponte, tá na cara que além de secar, eles só falam besteira. Mas quem falou besteira aqui, ô José, acho que você que tá falando besteira, mas democraticamente a gente respeita a sua opinião. Muito obrigado, aqui conosco. Já tomou uma, né? Como é que é? Já tomou uma, né? Ah, só pode ser aqui, não fala besteira, hora, não. Né? Pelo contrário, o Sub-20 tem muita gente que às vezes não tem aquele, não digo profissionalismo, porque isso é muito subjetivo, né? Mas, acima de tudo, ter a importância de um jogo como o Sub-20. Para mim, independentemente se é Sub-20, Sub-17, é de Ponte ou de Guarani, é a Ponte, é o clube. É a Associação Atlética Ponte Preta que está em campo e, consequentemente, a gente vai tentar sempre, procurar sempre fazer o melhor.
Mas enfim, críticas são bem-vindas, desde que, acima de tudo, sejam, né, a gente acaba tendo essa situação sem denegrir a imagem de ninguém, sem xingamentos, não tem problema nenhum. Você pode seguir participando e acompanhando o nosso timaço, do timaço de Carlos Batista. Ah, mas besteira aqui ninguém fala, não. A gente tá trabalhando sério aqui. É isso aí, lateral pro time da Ponte, já deu um vai tapa ao Léo no Lovato. beijo. Como é que é? Já deu um tapa no beijo, tá meio revoltado? Então respeito. A gente aqui não tá falando besteira, não. E eu, inclusive, falei que a Ponte melhorou no segundo tempo. Fez um bonito gol. Tem mais a bola, tá mais organizado. A gente tá fazendo com profissionalismo e respeito a todo mundo. Como fizemos o jogo do Guarani ontem também, viu, companheiro? A gente foi dormir ontem 1h da manhã e hoje às 10h30 da manhã já estava a postos aqui para pegar todas as informações. Então não tem esse negócio de besteira, não. Você tem que ser um pouquinho mais respeitoso, tá? E também, se não estiver contente, muda de estação. Muda de emissora, que você não vai fazer falta nenhuma. Nenhuma! Que a gente não tá falando besteira, não. A gente tá sendo profissional. 30 minutos, segundo tempo. 1-0 para Macaca. Futebol da Bandeirantes em nome de Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, e não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Então abra sua conta do Sicredi. Bola ali na entrada da grande área da Macaca, chega bem Diego Leão para fazer o corte, a sobra para Ponte, tenta o contra-ataque, Matheus olha para frente, pouca gente, abre pela direita, muito forte o passe, aí matou Léo Lovato, a bola saiu, lateral de graça para Marcelo, ele já cobrou, meteu para Alessandro para Cauã, Christian recolheu, o domínio tem o Lázaro por dentro, prende, olha, pensa, segura, Dudu se apresentou, capitão do time cuiabano, recebe no círculo central, abertura para Índio pela direita, na marginal do campo, ele parou, Pedrinho, Cascão na marcação, ainda ele bota na frente, Índio, o campo não acabou não, chega rasgando, estourando a bola o Gabriel Braga, a bola espirrada foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Ângelo cobrar, Vladimir Catarino. A tentativa era do cruzamento, né? Mas no bate-rebate tocou por último, exatamente no jogador do Cuiabá. A posse pertence à Ponte Preta, ainda na linha lateral. E se eu disse que agora há pouco o Santa Fé estava realizando o aquecimento atrás do gol do Lucas, goleiro do Cuiabá, do outro lado o time do IAP do Maranhão está realizando o aquecimento para o jogo de logo mais, atrás o gol defendido pelo Ângelo. Já o Tigrão, aqui vem o time do Cuiabá, tenta giro e passe por dentro, tentou, brigou o Andrei, tira a zaga da Ponte com Pablo, falta. Ela pegou a falta, solada do Andrei pra cima do Pablo, zagueirão da Macaca. Até aqui um zagueiro bastante seguro, hein, Vladir? É, bastante seguro, né? Não se comprometeu em nenhum lance ali. A bola pertence à equipe da Ponte Preta, tem mais um jogador caído. E a chuva não veio, hein, Boris? Não, ficou só naquela conversinha, só naquela expectativa, mas isso acabou não ocorrendo. Pois não, Tigrão? Você fez uma observação importante no gol da Ponte, de que o Gabriel Braga, o lateral esquerdo, que fez o cruzamento, ele joga pela esquerda, mas é destro, mas ele é ambidestro. Eu vou explicar. Essa observação foi precisa, que ele traz a bola, faz o drible, traz da perna esquerda para a direita, levanta a cabeça, vê onde é que está posicionado o Cauã Moreira e bota na cabeça dele. E foi de direita, mas ele na verdade é canhoto. Aliás, ele é ambidestro, ó. Ele acaba de bater uma agora com a direita, ele sai com a mesma facilidade, tanto com a direita quanto com a esquerda. É algo raro, né? Tá fazendo uma partida segura na marcação, tá conseguindo de alguma forma fechar bem o setor dele ali, mas ele não tem dificuldade nenhuma, caiu na esquerda, ele bate, puxou para a direita, ele cruza. A observação sua foi boa, mas ele tem essa característica mesmo do ambidestro. Placar de 1-0, o time do Cuiabá tem escanteio, o Diego Leão reclamou de alguma irregularidade no lance, mas a arbitragem pegou o escanteio. Marcelo vem para a bola com o pé canhoto, atenção, levantou para a boca do gol, Diego Leão chega bem na primeira trave para cortar de cabeça. A sobra para o time do Cuiabá, o Marcelo do meio da rua encheu o pé no meio do caminho, a bola foi desviada. E mais um jogador da Ponte cai mais um jogador da Ponte. A árbitra não vai autorizar a cobrança do lateral, porque tem um jogador caído, sentindo também cãibras. Me parece ser bem à distância, camisa meia dúzia, Gabriel Braga. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. A Ponte está vencendo o jogo, gol de Cauã Moreira aos 7 minutos do segundo tempo, no cruzamento do Gustavo Teres. 1-0 para Macaca, vai pulando para a primeira colocação. Claro que vai depender do jogo de fundo, um empatezinho, quem sabe, mas teoricamente... Claro que a Ponte não conhece, a gente também não conhece, a Ponte deve conhecer, mas a gente não conhece os outros times, mas teoricamente o Cuiabá é um dos mais fortes do grupo ao lado da Ponte, pela história, pela tradição e pela camisa.
Então a Ponte vai fazendo a sua parte diante do Cuiabá e terá na sequência, na terça-feira e na sexta, Santa Fé e AP do Maranhão, respectivamente. E de fato é o Gabriel Braga, né, Vlad? 20 anos Isso. é a última copinha dele. Tá saindo ali de maca, né? O pessoal da maca tá... Essa maca não parece muito forte, não, né? Não parece ser das mais confiáveis, mas por enquanto... Se aquele amigo nosso subir, acho que não aguenta. Não sai do chão. Tá fora o Gabriel e vai ter alteração. Vamos ver se já vai fazer mudanças agora a equipe da Ponte Preta. Aquele amigo nosso já ia dar uma bundada no chão, hein? Vai fazer mais uma alteração ali o Edson Boar, o Abobrão, tá saindo agora sim o Pedrinho, né? Já fez uma, né? A TV acabou não focalizando quem entrou no lugar do Barbosa. No lugar do Pedrinho tá entrando o David Touro. David Touro, 28, entrando no lugar do Pedrinho, Bolas. Gabriel saiu também, meia dúzia? Ainda não conseguimos identificar se ele continua. Aparentemente sim, tá saindo aqui. Entrou alguém no lugar dele, a gente já confirma que entrou. O Touro é o 28. 28, obrigado. David Touro. Obrigado. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já ele vai aparecer na imagem. Quem é que entrou no lugar do meia dúzia? Gabriel Braga. 35. Escanteio pro Cuiabá. Ou melhor, lateral. Índio cobrou ali na entrada da grande área. Fez o corte de defesa da Ponte. No bate e rebate, tira Gustavo Teles. A bola sai em mais um lateral pro Cuiabá. Lateral pro time do Dourado bater. 2 bolas em campo. O próprio Índio vai lá e coloca para fora. Cobra o lateral para Luiz Henrique no campo ofensivo todinho. O time do Cuiabá vai em busca do gol de empate. A Ponte se defende. Está vencendo o jogo por 1-0. Luiz Henrique, pé direito, levantou lá dentro para a boca do gol, a bola passa por todo mundo, mas teve um leve desvio no Léo Lovato. Então é escanteio pro Cuiabá, que segue na pressão, Vladimir. E o Furlan, com a 13, foi quem entrou ali no lugar do Gabriel Braga. Furlan, 13, é novato na Ponte. Escanteio pro Cuiabá bater. É mais um escanteio para o time cuiabano fazer a cobrança. Marcelo vem para a bola lá para a canhota. Zagueiros da Ponte atentos. Zagueiros do Cuiabá lá dentro para tentar a bola aérea. E o escanteio vai ser batido pelo Marcelo. Autorizada a cobrança. Partiu para a bola pé canhoto. Levantou para a boca do gol de cabeça. Tira Pablo. Tirou da cabeça literalmente do Cauã Endel. Chegava por trás para tentar o desvio. Na sequência a bola saiu. Lateral para Macaca bater. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 36 no tempo corrido. 36 minutos segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo. São as emoções da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeira rodada, Grupo 2. No Estádio Municipal Evandro de Paula, na Estância Turística de Santa Fé do Sul. Ponte 1, Cuiabá 0, Tupinheiro. Olha, Bragantino marcou o segundo, hein? Red Bull Bragantino 2, União Suzano 0. Diminui o Taubaté, gol do Taubaté. Taubaté 2, Marcílio Dias 3. E o Ibrachina está ganhando, hein? 3 para o Ibrachina, 1 para o Monte de Roraima. Rádio Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado, você conectado, acompanhando o melhor do futebol. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. O timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. E aqui vem bola Macaca, programa de ataque com David Touro. Recolheu, dominou, botou na frente, chamou a falta e a falta veio. Chegou rasgando o Cauã Wendel, cometeu a falta lá pela direita. A falta para Macaca. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Quem está assistindo pela TV ou pelo YouTube, mas ouvindo a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. O cronômetro da Federação Paulista de Futebol, da empresa que acaba realizando as transmissões, é aquele cronômetro que ele não para no intervalo, é o corrido. Então está aparecendo na 43, e aqui no Brasil a gente está acostumado mais com a parada, né? 45, depois volta zerado. Então é 38, tá? 38 minutos, naquela conta rápida, 38 minutos. A Ponte tem lateral para bater, vem Furlan para a bola. Entrou agora, tá com o uniforme limpinho, fez o passe lá no comando, a bola foi curta, não chegou no Felipe, mas o Dudu cortou, mas cortou para fora. A bola acabou saindo em lateral para Macaca bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
No quinto sinal eu confirmo para você, agora são 14 horas 45 minutos no horário oficial de Brasília. Já já o Edu Pinheiro com um apito final, assim que a bola parar de rolar em Santa Fé do Sul. Vai ajeitando as coisas aí, Vlad, porque já já o 16 vai entrar no Cuiabá. Furlan faz o corte colocando a bola para fora, pela direita é a lateral ou escanteio. Deixa eu ver, acho que foi escanteio. Bola saiu pela linha de fundo, escanteio que o Alessandro vai cobrar para o time do Cuiabá. Todo mundo lá dentro, o time do IAP tá voltando agora, tô vendo ali o uniforme todo amarelinho. O time da Ponte parou de jogar, hein? É. O time derreteu tecnicamente depois das alterações. Todas que o Edson fez foram por problemas físicos, todas até agora. E o time parou de jogar, recuou demais, está correndo o risco de sofrer um empate. Escanteio, cruzamento na primeira trave, a zaga tira a bola, fica viva lá dentro, rasga de qualquer maneira, tira a zaga da Macaca. Ela ganha altura, mas não ganhou velocidade. Chegou para brigar, subiu o Matheus, Diego Toro, David Toro também. Felipe tenta botar a bola na frente, ele botou e ganhou lateral. Botou na frente, chegou por trás o Andrei, colocando a bola para fora, é lateral, é para Macaca bater. Olha lá, rapaz, que o Matheus ameaçou cobrar o lateral e deixou a bola passar, fez né? Não cobrou, fez de conta, Saiu o Cauã Wendel para a entrada do 16, que é o Lorenzo. Lorenzo, 16, entrou no lugar do Cauã Wendel no Cuiabá. Lorenzo é dessa faixa etária, né, Vlad? Lorenzo. 17, 18. Filho do nosso querido amigo Ariel Ferreira. Não esse que entrou, né? Mas que está ouvindo. Não, o Lorenzo, filho do Ariel, é melhor de bola. Cauã. Quem mais aí? Aí tem alguns tradicionais. Matheus, Gustavo, Miguel, Felipe. Olha isso. Oi, Edu. Não, saiu o Cauã, o Wendel, entrou quem, por favor? O Lorenzo. 16. Aqui vem embora pro campo de ataque o time do Cuiabá. 40-41 no tempo corrido. Luiz Henrique fez o passe por dentro, acaba dominando mal o Alessandro. Entre quarta defesa da Macaca, a bola voltou exatamente pro Lorenzo. Ele já meteu na ponta para Marcelo. Marcelo recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa. A ponte fechadinha. Vem pro campo de ataque todinho o time do Cuiabá. Lançamento, cruzamento lá dentro para Alessandro. Subiu Furlan para afastar de cabeça. Ela vai voltar aqui na direita para Índio. O Índio deixou para Luiz Henrique. Domina, ajeita a pressão do Cuiabá. Peca em outra bola, cruzou, fechado de cabeça. Afastou Diego Leão. Tem um tempo de bola muito bom. O zagueirão da Macaca colocou para fora. Escanteio pro Cuiabá, Vladimir. Essa pressão, né? Incrível do Cuiabá em busca do gol de empate. Corte feito pelo Diego Leão. Cauã Christian é quem vai para a cobrança do escanteio. Desktop, o seu final de ano com internet turbinada, planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e comece 2025 ainda mais conectado. Cruzamento lá dentro, subiu Pablo. Na entrada da pequena área para afastar de cabeça. Completou Felipe, a sobra volta ainda para o time do Cuiabá com Marcelo. Marcelo meteu na ponta para Cauã. Pé direito na bola, levantou para a boca do gol. Diego Leão tira mais uma. Ela volta aqui atrás, ainda a pressão do Cuiabá. A Alessandro colocou na área, fez o corte, domínio no primeiro, no segundo lance, tirou de qualquer maneira, a bola voltou na entrada da grande área, Furlan escorou de cabeça, é pressão do Cuiabá, Marcelo enche o pé e manda longe do gol. Ela passa a direita e vai embora pela linha de fundo e desaba o goleiro Ângelo, Vladimir. Essa bola foi parar em Populina, né? Chute ruim do Marcelo, mandou direto pra fora, agora o goleirão Ângelo dá uma valorizada também, esfria um pouco o jogo, tá terminando, a Ponte vai vencendo 1-0. Aldemir Gomes, na palavra fácil, 42, reta final, é pressão do Cuiabá e a Macaca vai segurando o placar, vai vencendo na estreia, Tigrão. Tá exagerando a Ponte no recuo, né? Tá exagerando, toda hora cãibra, toda hora alguém tentando valorizar. Os jogadores que entraram não conseguiram pelo menos aquele mínimo necessário do segundo tempo daqueles que entraram como titulares. Lembrando que no intervalo não houve nenhuma alteração, as alterações acontecendo depois que passaram a ocorrer os problemas físicos, predominantemente cãibra, e o time da Ponte parou de jogar. Eu acho que teria que subir um pouquinho essa linha aí, não trazer perigosamente o Cuiabá para cima. Nós temos 2 minutos ainda e pelo menos mais 6. Pelo menos mais 6 de acréscimo, porque teve muita paralisação. Além da hidratação, muita paralisação provocada por problemas físicos dos jogadores da Ponte que foram substituídos com cãibras. Então tem muito jogo ainda, muita coisa pode acontecer e a Ponte deveria subir um pouco, tentar pressionar um pouquinho com aqueles que entraram que estão menos desgastados, tentar pressionar um pouquinho o Cuiabá, pelo menos ali dentro do seu campo, próximo da linha intermediária ofensiva da Ponte, para com isso afastar um pouco essa pressão
essa bola triscando a todo momento a grande área aí, pode sair o gol. A Ponte corre um risco e ela poderia minimizar isso, ficando um pouco mais com a bola, valorizando um pouco mais a posse de bola e melhorando a performance de marcação dentro do campo do Cuiabá, se não na pressão, na saída de bola, mas pelo menos um pouquinho além da linha de meio campo. 44 minutos, bola para o time da Ponte, domina Felipe, foi desarmado Anderson, recupera o time do Cuiabá, Lázaro, recolheu, dominou, deixou curtinho para Alessandro, carrega a bola, Cauã, pé esquerdo, levantou para ninguém, na proteção do Pablo, a bola fica de graça para o goleiro Ângelo, pois não, Edu? Não, só um registro aqui, ô Boris, agradecer demais aqui a assessoria de imprensa da Ponte, Paulinho Santana, que nos coloca à disposição. Depois do jogo, mais ou menos 10 minutos, já tem uma pessoa lá nos aguardando. Ele vai colocar o Edson Boaro na linha aqui com a gente para uma pequena coletiva, tá bom? Então, muito obrigado ao Paulinho Santana, ao seu Flávio, que está lá em Santa Fé do Sul, para colocar o Edson Bobrão pro Tigrão fazer perguntas para ele, certo, Bolis? Combinado, tá registrado dentro do apito final, que já vai ter o comando do Edu Pinheiro. Aqui vem Felipe para Macaca, tentou o lançamento do comando, entra e quarta, tira a defesa do Cuiabá, na sequência a bola saiu. É lateral para Macaca, 45 minutos, tempo regulamentar esgotado. 8, vamos até 53. Vai viajar, Rocha Autopeças, faça a revisão preventiva, Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Rasga Marcelo, levanta a bola para o grande ataque, tenta o time do Cuiabá, rebate Pablo, cai no peito do Furlan, zagueiro improvisado na lateral esquerda, tentou sair driblando, perdeu no primeiro lance, tentou recuperar, mas se chegou no carrinho frontal e cometeu a falta. Luiz Henrique dá um safanão ali para cima do Felipe, que jogou a bola com a partida paralisada lá para trás. Lateral já cobrado, aliás, falta na lateral já batido. Já batida a falta. O Adair não mostrou nenhum cartão, né? Nenhum cartão Adair Nunes. Nada de cartão amarelo. Vamos, portanto, até 53 no estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul. A Macaca está estreando com vitória na Copa São Paulo, 1-0 para cima do Cuiabá. Domina Índio, cercado, marcado pelo Anderson pro time da Macaca, ele volta para Dudu. Dudu faz a inversão para Marcelo. Marcelo recolhe, domina, tem Cauã Christian. Com o pé esquerdo faz a inversão da direita para a esquerda, para ninguém. A bola passou pelo Lázaro, passou pelo Alessandro, foi embora em lateral de graça para Macaca bater. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Próxima transmissão da Copinha vai ser o jogo do Guarani aqui na Bandeirantes, segunda-feira, 3 da tarde. Guarani joga pela segunda rodada da competição. Qual será o adversário do Bugre? Vladimir Catarino, na segunda-feira, o Nova Iguaçu ou a Francana? Não, na próxima rodada é a Francana. Próximo adversário do Guarani é a Francana. E a Ponte? A Ponte vai jogar contra o IAP. David Touro dominou, tá na área, ele tentou bater cruzado, tira a defesa do Cuiabá, metendo a bola pra fora. Escanteio pra Macaca bater, Vladir. Escanteio, né? Vai tentando se permanecer, ou permanecer ali no campo de ataque. A Ponte Preta nesse finalzinho vai demorar um pouquinho agora pra cobrança. O tempo vai passando e a Ponte vai vencer. Dos 8 minutos acrescidos, 2 já foram. Aí o tempo de acréscimo é normal, né? O jogo parou muito, eu acho que tá correto. Até porque parou para hidratação também. Mas o David Touro não parece filho do William Potker? Parece, lembra bastante realmente. Atenção, escanteio pro time da Ponte bater. Aqui pela esquerda, vem pra cobrança. Anderson, pé direito, levantou pra boca do gol. Lucas saiu do gol. Olha, sobra pra Gustavo, dominou, tentou bater pro gol, voltou pra Léo. Léo levantou na entrada da grande área, tira a defesa do Cuiabá. E agora o Cuiabá vai pegar a defesa da Ponte um pouquinho mais aberta. Tentativa de passe lá na direita, Diego Domene chega pra tirar. Tira o capitão da Macaca, coloca a bola pra fora, é lateral pro Cuiabá bater. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Só porque eu havia dito que ela não tinha mostrado nenhum cartão, resolveu mostrar, Vlad. Já confirma o jogador da Ponte Preta. Eu acho que amarelo. É pro Felipe. Cometeu uma falta. Chegou mais forte ali no carrinho, recebeu o cartão amarelo. Tentativa de tabela do Cuiabá, em vão, a bola acabou saindo, lateral de graça para Macaca bater, erra muitos passes também o time do Cuiabá. A Ponte vai dando um salto gigantesco com esse resultado, afinal de contas os dois primeiros se classificam e repito, teoricamente a Ponte vai pegar os dois mais frágeis do grupo, o IAP do Maranhão
e também o Santa Fé, que é uma verdadeira incógnita. Pela primeira vez disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, não é um time profissional, time sub-17, sub-15, sub-20 agora, está disputando, vai disputar daqui a pouquinho para valer a Copinha neste ano de 2025. Maurício, agora, o cartão amarelo, você se lembra de algum depois desse aí? Não, esse foi o primeiro cartão pro Felipe. Primeiro cartão com quantos minutos? 48 minutos, beleza. David Touro e bota na frente, por trás, chegou o Luiz Henrique, cometeu a falta. Quando levava a bola para a linha de fundo, para cruzar o David Touro, foi calçado, falta para cima dele, é falta para Macaca bater. Sicredi do Seguro ao Consórcio, do cartão à carteira digital e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vem aí o Paulistão Sicredi 2025 a partir do dia 15. A Ponte estreia fora de casa, uma quarta-feira, 18 horas e 30 minutos contra o Novo Horizontino, lá no Jorge Ismael de Biasi. E na sequência terá 2 jogos em casa contra o Santos, um domingo, 8h30, e contra a Portuguesa também em uma quarta-feira, ou seja, 2 jogos em casa já com a nova iluminação do estádio Moisés Lucarelli. É falta para Macaca bater. Seria um escanteio de mangas curtas. Não veio, eu tentei ao máximo não falar mangas isso, curtas. mas não teve como. Com 5 metros para frente. Escanteio, falta para Macaca, escanteio ou falta, batida na primeira trave, tira Andrei. Coloca a bola para fora, escanteio para Macaca. Quase a bola entrou no cantinho ali. O Andrei, o zagueiro não, o atacante do Cuiabá meteu o pé na bola, que a bola acabou saindo. Vai para a cobrança ali do escanteio, o jogador da Ponte. Não nesse tem ritmo Gandula. aí. Não, o Gandula já abandonou, tá com calor. Que pressa que ele tá, hein? Anderson foi quem cobrou a falta e ele agora vai cobrar o escanteio. Tem a 20 estampado na camisa. E a Ponte, pelo menos nos últimos 5, 6 minutos aí, foi inteligente, né? Tá valorizando no ataque, aquilo que a gente pedia. Anderson cobrou na primeira trave, tira a defesa, olha a sobra pra Ponte, Gustavo dominou mal e na sequência o Lázaro apertou, Gustavo colocou a bola pra fora, é lateral pro Cuiabá bater. 1-0 pra Macaca, pois não, Tigrão? A Ponte, você viu que nos últimos 5, 6 minutos, estamos indo já para 6 minutos cumpridos. 6 minutos cumpridos de acréscimo, mais 2. Né, olha aí, ó. 51. A Ponte não sofreu aquela pressão, por quê? Porque subiu um pouquinho as linhas. Agora vai ter uma pressãozinha final, com um pouquinho de juízo, a Ponte ganha o jogo. 1-0 para Macaca. Vai estreando com a vitória, Lu Macacada. Tá faltando pouco para Macaca vencer a primeira em 2025. O Cuiabá chega, cruzamento fechado. Diego Leão subiu para afastar. O zagueirão Luiz Henrique virou centroavante. Tá lá dentro da área com o Andrei. Insiste ainda, tentou o Índio. Na dividida com o Anderson. A sobra da bola volta para o time do Cuiabá com o Alessandro. Levantou, Ângelo saiu do gol para defender. No alto, estica os braços, sai e faz a defesa, Vladimir Catarino. Aquela típica defesa que é para tranquilizar realmente, né? Saiu muito bem o Ângelo e ficou com ela. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você que está no YouTube, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 1-0 para Macaca, entramos no minuto final em Santa Fé do Sul. A Ponte está vencendo o jogo, a bola não saiu não. Felipe carrega. Ih, rapaz, eu achei que a bola não saiu, mas também eu só achei, né? É bem difícil, né? Tem uma situação do lance do lado oposto do Bandeira. Mas enfim, o lateral foi dado. Mais um, Boris. O jogador da Ponte sairia na cara do gol. Deu mais um, é? Mais um. Vamos até 99 ou 54. Aqui vem bola para o campo de ataque, o time do Cuiabá. Cauã levantou para a boca do gol, subiu. Pablo estica a perna de qualquer maneira. Anderson levanta para o campo de ataque, devolve lá atrás. Deixa a bola longe do gol do Ângelo. 1-0 para Macaca. A Ponte tem na próxima rodada do Santa Fé. Na sexta-feira o IAP do Maranhão. Para quem sabe se classificar a segunda fase da Copinha. Mais um cruzamento pelo alto. Luiz Henrique tentou, tocou na bola. Diego Leão. Léo Lovato evita a saída pela linha de fundo e coloca a bola para a lateral. Caiu quase ali na Jabuticabeira. É mangueira, é manga, né, Vlad? É manga. Tá cheia de manga lá, ó. Atenção, época, né? Mais um cruzamento lá dentro. Passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo é só tiro de meta, mas é aquela manga espada, Vladimir? Não, é tome.
Tom. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Observando aquela mangueira e pensando se estivéssemos lá em Santa Fé do Sul, onde Gilberto Suf estaria nesse momento? Eu acho que não só ele, o repórter acho que estaria lá também. Só que eu ficaria preocupado com a viatura, né? Porque tem 4 viaturas ali, estão embaixo da mangueira. Se de repente e você viu que o Catarino, além de grande repórter, também sabe tudo de mangueira, né? Não tem a dúvida alguma. Inclusive no carnaval ele adora, né, Tigrão? Ele não vai dormir enquanto não entra, né? 53, vai terminar o jogo em Santa Fé no Sul, no momento em que apita Daiane Muniz acabou! Termina o jogo, a Macaca estreia vencendo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Gol de Cauã Moreira de cabeça, 7 minutos do segundo tempo, deu ponte. 1 para Macaca, 0 para o Cuiabá. Na sequência, vem aí o apito final na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Olha, daqui a pouco você vai ouvir o gol do Cauã Moreira, 7, segundo tempo. A Ponte venceu, Ponte 1, Cuiabá 0, lá em Santa Fé do Sul. Oi, Catarino, volta quanto jogar a Macaca? Ponte volta a campo pela próxima rodada na terça-feira, né? Do Bela, vitória da Ponte Preta, importante, né? Soma aí os 3 primeiros pontos, aguarda, claro, o jogo de fundo, né? Que entre a equipe do Santa Fé e o time do IAP, se rolar um empatezinho ali, vai ser de bom tamanho para Ponte Preta, mas independente disso, larga muito bem o time da Macaca, primeiros 3 pontos na briga para a classificação. No ano passado a Ponte não conseguiu se classificar e agora se mantém na briga. O próximo jogo da Ponte acontece na próxima terça-feira contra o Santa Fé, time da casa, 13h, Edu. Já já você vem no craque. Um abraço, Catarino. Até já, Edu. Bom, é o seguinte, vamos lá, Tigrão comentando, a qualquer momento vamos tentar falar com o Edson Boaro, o técnico da Ponte, pela 4ª vez seguida.
orientando a Ponte, sendo técnico da Macaca na Copa São Paulo. A Ponte com Ângelo, Léo Lovato, Diego Leão, Pablo e o Gabriel Braga, depois Furlan, Diego Domene, Gustavo Teles, Pedrinho, depois David e o Nicolas, depois o Matheus, Cauã Moreira, depois o Felipe e o Miguel, depois Anderson. O Tigrão gostou do Miguel e também do Cauã Moreira, que fez o gol às 7 do segundo tempo. Muito calor lá, mas encoberto, prometeu chuva, mas não caiu, o sol também não teve forte, ainda bem porque foi 1 da tarde, terminando às 3 da tarde com 9 de acréscimo. Oi, Tigrão, Ponte 1, Cuiabá 0. A Ponte melhorou, Edu, no segundo tempo, não fez assim uma partida brilhante, mas uma partida de muita luta. Claro que a gente tem que levar em consideração o desgaste físico aí dos jogadores, e pelas minhas anotações aqui, o Edson mexeu 5 vezes, e nas 5 ele foi obrigado a mexer, não foi por opção dele, por conta de problemas físicos, câimbras, etc. Então é uma desumanidade o que eles praticam contra essa garotada. Eles, eu digo, são os organizadores, leia-se a Federação Paulista de Futebol. Fazer um jogo no verão, em Santa Fé do Sul, em Marília, em São José do Rio Preto, em Araraquara, 13 horas, sabe, falta muito bom senso, é muito desrespeito, é muita falta de conhecimento de causa. Ah, mas o campeonato é muito curto e tem muito time, tem que jogar o dia inteiro. Então diminui o número de clubes, pô. Até a hora que morreu um moleque aí infartado, correndo aí 1 hora da tarde, hoje estava 35 graus. Não é brincadeira, a umidade relativa do ar, por incrível que pareça, baixa, abaixo de 50%. Então os times sofreram fisicamente, o primeiro tempo foi muito abaixo, até fiquei com a impressão de que a Ponte se poupou um pouquinho fisicamente, mas jogou muito atrás, teve um chute a gol, né, de fora da área, por parte exatamente desse menino que eu gostei muito, o Miguel. A bola subiu, mas passou perto. E teve uma cabeçada, parece que com uma espécie de premonição, muito parecida com a cabeçada que originou o gol da vitória da Ponte, do Cauã Moreira, mas ele cabeceou para fora. Enquanto que o Cuiabá foi para cima, empurrou a Ponte para trás, procurou ocupar territorialmente o domínio do jogo no campo de ataque, foi mais propositivo, mas na verdade o goleirão da Ponte, o Ângelo, não fez nenhuma defesa, nenhuma. Então teve um domínio territorial enganoso e a Ponte não tinha poder de reação, marcava muito atrás. O jogo no primeiro tempo de 0-0 foi muito fraco. No segundo tempo, parece que a Ponte ajustou, agrupou um pouco mais, aproximou os jogadores. O Pedrinho, número 8, que está com o cabelo a lá Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, aquele cabelo cascão, entrou no jogo, passou a ficar um pouco mais com a bola, encostou um pouquinho mais no Nicolas, encostou um pouquinho mais no Miguel, e a Ponte passou a trabalhar pelo menos um pouco a bola, algo que ela não fez no primeiro tempo. Só deu chutão, só quebrou. E aí devolvia essa posse de bola a todo momento para o Cuiabá, sofrendo uma pressão que não levou perigo, mas que poderia ter levado. E nesse momento em que a Ponte está mostrando que parece que voltou ajustada, ficando mais próximos uns dos outros com os seus jogadores no segundo tempo, sai o gol, né? O menino lá, o Diego Leão, que aliás jogou uma barbaridade, zagueiro central da Ponte, levanta uma bola comprida lá no fundo, no lado esquerdo, chega o Gabriel Braga, que é o lateral esquerdo, faz uma finta atrás da perna esquerda para a direita, levanta conscientemente a cabeça e bota na cuca do Cauã Moreira. Ele, muito parecido com aquilo que havia feito num lance isolado no primeiro tempo, vira o pescoço no ar, desloca o goleiro, tira do goleiro, faz 1-0 a 7 minutos. E a Ponte sai na frente. Aí o Cuiabá pressionou, mas pressionou assim, chuveirando a bola, apenas rifando a bola para dentro da grande área da Ponte. E aí a zaga esteve muito bem, especialmente o Diego Leão, mas o Pablo também não perdeu nenhuma. Não é uma zaga eminentemente técnica, que sai jogando, assim ao estilo DG, né? Que a Ponte vendeu o garoto aí pro Red Bull Bragantino. Não é assim. Eles, se precisar dar chutão, estão dando, e deram, né?
Teve uma, por exemplo, do Diego Leão, que ele, percebendo que o time estava desorganizado e que o Cuiabá estava pressionando, ele meteu um bico lá para o barranco, né? Que tem um barranco do lado oposto, ali de onde estava a torcida. Mais uma zaga segura, bem posicionada, especialmente no jogo aéreo, mas quando foi por baixo, neutralizou também. Então, se nós não vimos o Ângelo, goleiro da Ponte, trabalhar na pseudo-pressão do Cuiabá no primeiro tempo, nós também não vimos o Ângelo, goleiro da Ponte, trabalhar na, novamente, pseudo-pressão do Cuiabá no segundo tempo. Mas por que é que ele não trabalhou? Porque a pressão existiu, mas ela não frutificou, ela não gerou consequências contra a Ponte, porque a zaga a toda hora desmanchava, a toda hora neutralizava, seja fechando pelas beiradas, seja neutralizando pelo menos 30 bolas aéreas que foram jogadas contra a zaga da Ponte. Então a Ponte se defendeu bem, quando teve a possibilidade no segundo tempo fez o gol, perdeu 5 jogadores por problemas físicos de câimbras e outros mais, diminuiu um pouquinho a sua intensidade, recuou demais, eu acho que correu um risco desnecessário num determinado momento do jogo, e depois no finalzinho subiu um pouquinho, ficou com a bola um pouco mais lá na frente, não deixou o Cuiabá vir tão à vontade até a sua linha de meio campo, conseguiu lá 2 ou 3 escanteios e ganhou tempo com isso, mesmo que os escanteios não tenham gerado nenhuma consequência mais aguda para o Cuiabá, e a Ponte administrou. A árbitra meteu 8 minutos, acho que de forma correta, porque o jogo parou muito para atendimento aos jogadores da Ponte, que foram substituídos. Só não entendi porque que ela deu mais um, já tinha dado 8, aí o jogo não parou mais, e ela pediu mais um. Mas a Ponte inteligentemente se fechou, se defendeu bem, não foi brilhante, mas foi guerreira, e acho que, pelo menos pelo seu segundo tempo, parte do segundo tempo, mais no início da segunda etapa, onde ela se ajustou e botou a bola no chão, eu acho que mereceu, porque a chance que teve, botou na rede. Esse foi o diferencial, e o nome do diferencial é Cauã Moreira. Cabeceou 2, numa delas botou na rede e deu os 3 pontos importantíssimos para a Ponte, num jogo no geral, fraco tecnicamente, mas algo que a gente compreende. Isso é plenamente explicável pela falta de bom senso de quem organiza a competição, de marcar um jogo que gera tanto desgaste físico, tanta perda de líquido, às 13 horas, 1h da tarde, com 35 graus na moleira, lá na cidade de Santa Fé do Sul. Boa vitória da Ponte. Estreou bem. Foi brilhante? Não, não foi brilhante, mas foi eficiente. Se defendeu bem e quando teve a bola do jogo, botou na rede, por isso, para mim, mereceu a vitória de 1-0, adiantando, encaminhando muito a sua classificação para a próxima fase da Copa São Paulo na versão de 2025. Meu caríssimo Edu Pinheiro, que fase que você tá, hein, Edu? Que maravilha, Tigrão, você é espetacular. E daqui a pouco, 15h15, Santa Fé e IAP do Maranhão começando, que é o grupo da Ponte também, hein? Vamos ao nosso craque do jogo, 15h13. O craque do jogo. Olha, eu tenho 2 boas notícias para você, viu, Boris? Primeiro, que você narra espetacularmente, não é novidade nenhuma, nem notícia é. Dá show de bola, grande revelação do rádio brasileiro em termos de narrativa. Mas a outra notícia não é boa. O 15 toma 1-0 do Vasco no Nicolau Alayon. Vasco 1-15-0, tá começando ainda, mas sinto que você pensa que já vira. 1-0 venceu a Ponte, o craque em boles. Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes. A Ponte teve alguns destaques, gostei do Miguel, gostei do Pablo, zagueiro, entre outros jogadores, mas eu fui com o Cauã, autor do gol, Cauã Moreira, o craque do jogo. Valeu, Edu! Já o Edson Bobrão, hein? Oi, Catarino, o craque. Fala, Edu, ouvintes do apito final. Bela vitória da Ponte, importantíssima, né? Largar na frente 3 pontos aí nesta copinha, tiro curto. Meu voto vai para o Cauã Moreira, né? O autor do gol, um gol bonito, de centroavante, bem posicionado, tirou bem do goleiro, mandou para as redes. Meu craque é o Cauã Moreira. Edu? Muito bem, Cauã Moreira, e você, Tigrão?
Não, eu gostei de algumas individualidades da Ponte, a zaga, Diego Leão, Pablo, gostei muito do Miguel, acho que é um jogador que tem boa técnica, driblador, né? Mas não dá para deixar de votar no cara que decidiu o jogo. Teve pouquíssimas chances, uma no primeiro tempo quase fez, uma no segundo tempo botou na rede. Para mim o craque do jogo é o número 9, o menino Cauã Moreira da Macaca. Bom, vamos aqui falar com o Edson Bobrão. Será que eu consigo? Muito obrigado à assessoria da Ponte. O Edson Bobrão, você está na escuta? Bobrão, um abraço, boa tarde. Aqui, Bandeirantes Campinas, é o Edu Pinheiro. Tudo bem, Bobrão? Tudo bom, Edu. Graças a Deus, tá tudo bem. Estamos na luta. Depois desse jogo aí, que foi bastante difícil. A estreia sempre complicada, mas deu tudo certo. O resultado apareceu. A gente ajustar o nosso time agora no decorrer da competição aí. Rapaz, gostei do pique, muito obrigado, rapaz. Grande Bobrão, em grande fase, como sempre. Você tem muita história, não dá tempo de contar, mas o ouvinte sabe muito bem disso. Eu vou passar pro Tigrão, mas a minha pergunta é a seguinte. Eu estava vendo aqui no site, a Ponte no Campeonato Paulista Sub-20, estávamos em agosto quando a Ponte foi eliminada na segunda fase. Agosto. Eu sei que depois entrou de férias. A pergunta é, qual o tempo que você teve para preparar a Ponte nesse Sub-20 para essa copinha aí? Se a Ponte disputou alguma coisa, como é que foi, hein, Bobrão? Nós ajustamos a equipe e os treinamentos, né? Nós tivemos algumas dificuldades no decorrer do final aí do ano, mas as coisas foram ajustadas. Os últimos meses a diretoria, a Ponte fez um esforço bastante grande para a gente ajustar, para que a gente pudesse ter uma condição boa de trabalho. A gente sabe que a gente tem que brigar bastante na base, a gente tem que lutar muito, né? A gente sabe a dificuldade que tem para poder colocar esse grupo em ordem, mas a gente contratou uma pessoa bem capacitada na parte física também, né? Com o Eduardo Júnior, que é um menino que está começando, tem um futuro muito grande na parte física, preparação física. Então a gente em conjunto, a gente achou a melhor fórmula, né? Nós tínhamos muita dificuldade nas outras competições de encaixar essa parte física, né? Então a gente fez um trabalho muito bom, tanto é que eles cansaram por excesso mesmo, mas tem sempre jogadores que estão à disposição para poder atuar, estão bem fisicamente, e quando o atleta está bem fisicamente, ele supera a deficiência técnica, às vezes tática. Por exemplo, nós começamos uma formação hoje no 4-4-2, não encaixou. A primeira parte a gente estava com dificuldade, o vento também estava contra a gente. Depois viramos o jogo, o vento mudou de lado também, então foi tudo muito difícil para a gente, mas os meninos superaram, entenderam bem o processo de mudança na parte tática. Nós passamos por uma situação diferente e acabou encaixando melhor, e eu acho que a equipe mereceu. O adversário teve mais controle de jogo, mas teve pouquíssimas oportunidades de chegar no nosso goleiro. Então eu acho que a gente fez um trabalho para começar, sempre uma fase, né? Primeiro jogo é sempre uma tensão muito grande, então era importantíssimo a gente começar com uma vitória para a gente ajustar no decorrer da competição. Muito bem, olha, então a Ponte não jogava desde agosto, hein? Desde agosto, a Bobrão explicando aí, a Ponte venceu, Ponte 1, Cuiabá 0, gol do Cauã Moreira, a 7 do segundo tempo. O Tigrão, você quase não conhece nada dessa, Bobrão, Tigrão. Você nunca, vou deixar você fazer uma pergunta pra ele. Você não tem experiência, você não tem vivência, Tigrão. Você nunca falou dele, nunca viu ele jogar, não acompanha o trabalho dele, mas faça a pergunta pra ele, Tigrão. Um prazer falar com o Edson. Eu vi o Edson começar e encerrar, né? Só isso. Edson foi um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro, seguramente o maior lateral da Ponte, com todo respeito a grandes outros jogadores que atuaram pela posição, inclusive no passado, o Bruninho, né? O próprio Pisserni, que formou naquele time extraordinário de 77, mas o Edson sobrou, o Edson jogou muita bola. O Edson, prazer muito grande falar com você, e eu queria falar um pouquinho do jogo. Eu achei que no primeiro tempo a Ponte estava quebrando muito a bola, e isso trazia muito, a bola não passava pelo meio, né? Ela não trabalhava a bola, e isso trazia muito o Cuiabá para cima, apesar de que o Ângelo, goleiro da Ponte, não fez nenhuma defesa. A zaga, o sistema de marcação funcionou, mas o domínio territorial, a propositura de jogo, a proposta ofensiva do Cuiabá fez com que a equipe de Mato Grosso rondasse a área da Ponte praticamente o primeiro tempo todo, e a Ponte foi muito pouco, porque não fazia a bola passar pelo meio campo. E quando veio o segundo tempo, eu senti que ajustou,
que a Ponte começou a trabalhar mais a bola, você trouxe o Miguel, número 8, mais por dentro, que ele começou a encostar um pouquinho, a diminuir a distância, fazer a aproximação com o Nicolas, o Pedrinho entrou no jogo, começou a participar mais, e aí a Ponte ficando um pouquinho mais com a bola desde o início, diminuiu aquela falsa pressão, que também não criou nenhuma situação de perigo, e aí numa jogada bem executada pela esquerda e com o oportunismo do Cauã, meteu a bola na rede e ganhou o jogo. Teve essa dificuldade realmente no primeiro tempo, e esse ajuste seu foi no sentido de aproximar um pouquinho mais as linhas e ficar um pouco mais com a bola, Edson. Um abraço para você, Oi, prazer Tigrão. falar contigo e parabéns pela vitória. Obrigado, Tigrão, um abraço para você também, um prazer falar com você. Não, você fez um resumo perfeito, né, do que aconteceu no jogo. No primeiro tempo a gente não encaixou, numa situação de 4-4-2, a gente não teve o encaixe, a bola no nosso pé. O vento no primeiro tempo estava atrapalhando muito a gente trabalhar essa bola, e realmente a gente teve pouca bola no chão. A gente não estava tentando trabalhar só bola longa. E aí no intervalo a gente corrigiu isso, passou para uma formação diferente no 3-4-3, trouxemos o domínio um pouquinho mais para trás, e colocamos 2 extremos mais por dentro, que era o Miguel e o Nicolas, né, que trabalhou mais por dentro, juntamente com o Cauã. Eu acho que ficou mais próximo, ficou mais aproximado, e ao mesmo tempo nós ficamos mais seguros atrás também. A volta nossa, nós voltávamos numa linha de 5-4-1, atrás da linha da bola. Então, o que a gente queria fazer nesse jogo era, que eu falei desde o início, a gente não pode tomar gol. Nós vamos fechar nossa casa primeiro, o primeiro jogo é de estreia, tem que passar o nervosismo, né? A gente lutar por um jogo melhor, uma bola melhor. Mas eu acho que a Ponte fez o jogo que deveria ter feito, né? Para vencer o jogo. Tanto é que a gente talvez não tenha criado tanto lá na frente, mas também não tivemos problema aqui atrás em relação ao adversário finalizar. Tiveram pouquíssimas finalizações, apenas bolas cruzadas na área, mas aí tá mais tranquilo. Mas o principal a gente conseguiu fazer, que é a primeira vitória. Agora a molecada já abaixa um pouquinho a adrenalina, as coisas começam a encaixar melhor, a gente começa a estudar o adversário. Inclusive agora eu vou assistir o outro jogo aqui, para ver que a gente vai enfrentar o Santa Fé, o IAP nos próximos confrontos aí. Mas essa molecada tá de parabéns, os meninos estão de parabéns, dificuldades enormes, mas a Ponte Preta sempre foi assim, desde a minha época de 15 anos, comecei na Ponte com 15 anos, e com a Ponte é tudo mais difícil mesmo. Então, mas nós estamos acostumados, essa molecada tem que aprender, já com dificuldade aqui, porque quando chegar lá no profissional, eles vão estar bem maturados para enfrentar a Ponte Preta pela frente aí. Se Deus quiser, vai sair jogadores bons aqui desse grupo nosso de sub-20 para completar esse grupo, talvez na Série C, para a Ponte Preta. Ô Tigrão, a gente agradece porque combinamos com a assessoria, viu, Tigrão? Porque o Abobrão tem que atender os demais da imprensa também. Então a gente agradece. Manda um abraço para o Abobrão, o seu agradecimento, Tigrão, em nome da Rádio Bandeirantes, Tigrão. Claro. Só, eu sei que tá no laço, mas eu não vou já me despedindo do Edson, não vou me alongar. Eu fiz uma observação aqui, Edson, de que você trocou 5 jogadores, nenhum por opção técnica ou tática. Todo mundo sentindo fisicamente. Eu tô correto ou eu tô enganado? Não, tá corretíssimo. E a gente sabia que isso ia acontecer, né? Porque é muito injusto para a Ponte Preta jogar. Todos os 3 jogos da Ponte vão ser a 1h da tarde, né? Às 13 horas. E é muito complicado isso, até em termos de alimentação para o atleta para jogar futebol. Esse almoço ou um lanche tem que ser antes, então você não sabe se almoça, se não almoça, o que é bom, o que não é. Então realmente é um horário muito ruim. E a Ponte, são 3 jogos, só a Ponte que joga às 13 horas. Então eu acho que a Federação Paulista pode dar uma olhada melhor, né? Porque é muito injusto você colocar essa molecada 3 jogos às 13 horas para jogar. No ano passado eles tinham colocado 3 jogos nossos às 13 horas, a gente conseguiu reverter pelo menos um, né, antes de começar a competição, mas esse ano a gente não conseguiu. Mas é o que eu falei para você, eles estão muito bem fisicamente, então eles vão superar todas as dificuldades e passar para outra fase, e a gente buscar o nosso objetivo aí nessa Taça São Paulo. Muito obrigado, Edson. Um grande abraço a você, parabéns pela vitória e tomara que a Ponte se classifique e que vá passo a passo o mais longe possível na Copa São Paulo de 2025. Grande abraço. Obrigado, um abração para vocês, até a próxima. Muito obrigado, viu, Edson? Um grande abraço, muito obrigado mesmo. Um abraço, valeu, tchau. Beleza, que bom. Muito obrigado, assessor de imprensa, Paulinho Santana, seu Flávio, que está lá em Santa Fé do Sul. Um papo legal, né, Tigrão? Um papo legal, a gente tem que ser breve para colaborar, mas foi sensacional essa falinha aí. E o Edson fala bem, rapaz. Não teve outro dia.
Ele tem uma falatória, cara, ele fala, tem aí uma oratória, melhor dizendo, ele fala, você deixa chão, o cara fala, e tem muita coisa para. Eu até fiz uma relação aqui, ô Tigrão, depois eu vejo com a assessora de imprensa, de jogadores que ele tem 4 anos de ponte de base, né? Os jogadores que passaram por ele, mas que passou. Que nem, por exemplo, esse Cauã mesmo, já fez 2 partidas que fez o gol, ele pegou e atuou em 2 jogos, 2024 contra a Chapecoense e contra o Ituano. Foram 2 jogos no Majestoso, a Ponte perdeu os 2 jogos. Esse Cauã Moreira, que fez o gol. Mas quando ele entrou, a Ponte já estava com a vaca no brejo, né? E ele entrou bem nos 2 jogos. Quando a Ponte perdeu do Ituano de 4-1 e antes perdeu da Chapecoense 2-0, ambos aqui. Tem esse Cauê Fernandes, que fez só um jogo, foi contra o Santo André, mas isso foi no dia 10 de março de 24, lá, depois sumiu. Tem o Meia André, que jogou contra a Inter de Limeira, isso foi em janeiro, há 1 ano atrás, depois ele foi embora. Tem o João Gabriel, né? Tem o Edson, o zagueiro, né, que não foi bem em 24 agora. O Filipinho passou por ele também, né, que foi para o Atlético Paranaense, começou a jogar em 2023. O goleiro Pedrão também passou por ele. O Jean Carlos já é antigo, né? Ele já estava. Tem o João Gabriel, né? Tem o lateral. Sabe quem passou pelo... O Eliel. Eliel, que foi vendido para o próprio Cuiabá. O João Gabriel disputou a taça o ano passado, de 24, sob o comando do Edson. E depois estreou na Série A2 com o Hélio dos Anjos, lá em Leme. Ele entrou num jogo lá. Estava no começo da Série A2 que a Ponte acabou ganhando e subindo. O menino Eliel, repito, o atacante, disputou a Copa São Paulo em 2022 e 2023, com a Bobrão como treineiro. Estreou num jogo que você se lembra bem, contra o Náutico no Majestoso, estava 0-0, o Eliel entrou e fez o gol da vitória, lá no gol de entrada. O Amaralzinho, passou pela sua Bobrão, né? Em janeiro de 2024 ele foi para o América Mineiro, o Amaral. Tem o atacante André, ele jogou uma partida contra o Comercial em Ribeirão Preto também, na Série A2. Tá aí o João Gabriel que você falou. O Leonaldi não é considerado revelação da Ponte, veio da base do Taubaté, mas muito pouco na base da Ponte, mas já veio com contrato profissional o Leonaldi, né? Tem o Maurício, que foi um meio atacante, o Thiaguinho Oliveira, o Thiaguinho Oliveira é um pouco mais antigo, né? O DG não chegou a passar pelo Abobrão, porque o DG ele estreou em novembro de 2021. Em 2021 nós não tivemos a Copa São Paulo. O Abobrão começou a trabalhar no final de 21 na Ponte. Mas o DG fez uma estreia contra o Coritiba no Majestoso, último jogo da Série B. Depois, em 2022, ele atuou em 8 jogos e já foi vendido para o Bragantino, o famoso DG. O Pedrinho, lembra de Pedrinho? Pedrinho disputou a Copa São Paulo com essa Bobrão como treineiro. Aliás, a Copa Paulista, a Copa Paulista. O Pedrinho estava num time, ele mexeu no cabelo, inclusive veio jogar aqui contra o Guarani, não me lembro quando ele estava. Tá? Curitiba. No Curitiba, né, Tigrão? Eu acho que é. O Pedrinho. Então, são vários que passaram pelo Essa Bobrão em 4 anos que ele está na base. Muito bem, a Ponte venceu 1-0, hein? Ponte 1, Cuiabá 0, gol do Cauã Moreira. Vamos ao gol aí? Não foi pro ar, né? Então vamos lá. Oi, Tigrão, sim. Pode pular a defesa do jogo, vamos mostrar o gol e depois o gabarito, porque defesa não teve, hein, companheiro? Então, mas em compensação, uma belíssima Coritiba com Essa Bobrão. Você vê como as coisas são. Você tá vendo só, Tigrão? Não é coletiva, não, foi exclusiva. Exclusiva, individual, compensou. Exclusiva para Bandeirantes. Exclusiva para Bandeirantes. Opa. Então é o seguinte, não tem o quadro, não tem uma defesa. Tivemos o papo com a Bobrão e agora você curte aí antes do gabarito. Vamos ao gol aí, 7 segundo tempo, gol da Macaca na copinha com ele, o Manso de Piracicaba. E domina pela esquerda Gabriel Braga, sai da ponta, vem pra meia, tem o Cauã no comando, ele empurra na ponta pra Gustavo Teles, dominou, limpou, puxou pro meio direito, para o cruzamento, levantou pra boca do gol de cabeça, o desvio e é gol! Gol!
quebra a camisa. Na jogada de Gustavo Teles, que dominou pelo setor canhoto. Ele adestra, puxou pro meio direito e levantou na cabeça de Cauã Moreira. A marca do artilheiro, cheiro do gol. Zagueirão do Cuiabá subiu, não achou. Por trás surgiu Cauã Moreira. Um desvio fatal, letal, para abrir o placar em Santa Fé do Sul. Para colocar a Macaca na frente do placar. Para fazer o torcedor Ponte Bretano comemorar o primeiro gol em 2025. Então pula, sai do chão e vibra a macacada. Cauã Moreira no comecinho do segundo tempo. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é da Macaca. Na marca de 7 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado o gol de centroavante de cabeça, Cauã Moreira. Ponte Preta 1, Cuiabá 0. Lucas, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instante seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Gabarito do jogo. Vamos ao gabarito em Cotigrão. Ponte 1, Cuiabá 0, gol do Cauã Moreira, 7 do segundo tempo. Começa com vitória Macaca. O Ângelo, goleiro, não pegou nenhuma. Então vamos por compartimento, agora é a defesa. O Léo Lovato foi o lateral direito, Diego Leão e Pablo, a dupla de zagueiros, e o Gabriel Braga foi o lateral esquerdo. E foi o Gabriel Braga, e você me corrija, por favor, Tigrão, foi ele que cruzou para o Cauã Moreira fazer o gol de cabeça. E teve um na narrativa do Boris que ele falou, mas o cara é bom de cabeça, é baixinho, mas tira bem de cabeça. Eu acho que é o Diego Leão, se não me engano. E como é que tá essa defesa da Ponte? Como é que foi, Tigrão? Foi muito bem, né? Não tomou gol, o Ângelo sequer trabalhou, o Lovato, o lateral direito, fechou bem a beirada. O miolo de zaga com o Diego Leão e o Pablo, eles ganharam todas, 100% de eficiência. E o Gabriel Braga, que saiu depois de sentir câimbras, um dos substituídos, das 5 que o Edson Abobrão fez,
Ele puxou da canhota para a direita, fez o cruzamento para que o menino Cauã Moreira fizesse o gol. Ele cruzou de pé direito, ele que é lateral esquerdo, para mim é ambidestro típico. Conceito bom para o compartimento defensivo da Ponte. E o que você falou aí é verdade do Diego Leão, ele não é baixinho, não. Ele não é aquela altura de zagueiro de 8 metros de altura, né? A altura de um prédio de 6 andares, não é isso. Ele é um zagueiro com uma boa estatura, mas não é dos mais altos. Mas ele tem o que o Bolis observou, é que ele tem um tempo de bola excepcional, posicionamento muito bom, bem mais baixo com relação ao Pablo, que é muito alto, o seu companheiro de quarta zaga, mas ele ganhou todas, por cima, por baixo, deixou uma ótima impressão, principalmente no segundo tempo. Conceito do compartimento defensivo, bom. E no jogo de fundo lá, Santa Fé e IAP do Maranhão estão empatando em 0-0, agora 19 do primeiro tempo, e se der empate vai ser ótimo para a Ponte, a Macaca que venceu 1-0. Vamos para o segundo compartimento, o meio. Diego Domene, volante. Gustavo Teles, você me corrija, vou te dizer não. Gustavo Teles, número 7, volante também. O Pedrinho, eu deixo para você, é o Pedrinho Cascão. E o número 10, o meia, o Nicolas. Volantes e meias. E aí, Tigrão? Primeiro tempo inoperantes, a bola não passou por eles. Segundo tempo houve um ajuste de posicionamento, né? A Ponte puxou um pouquinho também o Miguel para fazer por dentro. Deu uma ajustada, trouxe na frente da zaga ali o Domene, até o Edson falou a respeito disso. Então a Ponte compactou um pouquinho mais a marcação, mas agrupou, fez uma aproximação de meio campo. E aí soltou mais os laterais, sobretudo do lado esquerdo, Gustavo Braga, que inclusive o Gabriel Braga, que fez o cruzamento para o gol. Então, pelo primeiro tempo não gostei, o segundo tempo deu uma evoluída. Para mim, o Domene só marcando, o Pedrinho mal no primeiro tempo, entrou no jogo no segundo tempo. Nicolas meio sumidão, depois sentiu cãibra, e o Gustavo Teles também só marcando, jogou com a 7 ali, mas não tinha nada a ver como atacante. A gente viu um meio de campo evoluindo, porque mudou o posicionamento e mudou a aproximação no segundo tempo. Para mim, irregular. Bom, e a comissão de frente, o Cauã Moreira, número 9, que fez o gol de cabeça, a 7 segundo tempo, mas ele tentou também aos 35 do primeiro tempo, só que foi para fora a cabeçada dele. E você também parece ter gostado do Miguel. Esse Miguel aqui, na segunda caneta que ele deu, a árbitra nem amarelo deu, você até sinalizava, e na sequência o Miguel deu um chute, primeiro tempo ainda, e foi aí por cima. E saiu também. Lembrando que do Pedrinho, número 8, até o 11, Miguel, esses 4 últimos foram substituídos e o Tigrão confirmou com essa Bobrão que saíram por cansaço. Afinal, a Ponte desde agosto não jogava, só depois teve férias e só no preparo físico para essa Copa São Paulo aqui. Cauã Moreira e Miguel, Tigrão. Bom, o Cauã definiu o jogo, uma cabeçada perigosa no primeiro tempo e uma letal no segundo tempo, e o Miguel é rabisqueiro, né? É driblador, pega, parte para cima, irreverente, dá canetinha, talvez tenha que jogar um pouquinho mais coletivamente, mas mostrou qualidade técnica, e como o cara que definiu o jogo, uma bonita cabeçada, que foi o Cauã Moreira, é do compartimento ofensivo, e a gente tá votando por compartimento, leva a esse compartimento também um conceito bom. E agora o Edson Bobrão para finalizar, porque os que entraram, jogaram um pouco, e aquilo que já foi explicado, eles entraram à medida em que foi cansando, cãibras e tal, o Edson Bobrão ele foi mudando, né? Foi alternando. Edson Bobrão, e aí, Tigrão, como é que foi o técnico da Ponte hoje? Só para falar dos que entraram, eu gostei do Potiquinho, hein? David Touro. David Touro. Potiquinho. David Touro, David Touro. Parece filho do William Potker. Até o jeito de correr. Baixa a cabeça e parte pra cima, tourinho. Gostei, quero ver mais. Fiquei com vontade de ver em outras oportunidades. Ele entrou no lugar do Pedrinho e fez fumaça lá. Quando o Cuiabá estava querendo pressionar, ele arrumou 2 escanteios, arrumou falta, fez com que a Ponte respirasse um pouco, mantendo a bola lá no campo de ataque.
Gostei. Quanto ao Edson, acho que no primeiro tempo ele mesmo reconheceu que não deu encaixe. Segundo tempo deu uma ajustada, melhorou um pouco, o posicionamento foi outro, mexeu na estrutura tática e a Ponte criou uma jogada importante, fez o gol. Eu acho que uma boa estreia diante de toda essa pressão que existe em cima dos jogadores, um alto grau de ansiedade, a Ponte ganhou o jogo contra, para mim, na teoria, o time mais forte do grupo, que a Ponte vai enfrentar. Ganhou do mais forte. Agora ele tem o Santa Fé e o IAP, que é lá do Maranhão, né? Isso. Então, a gente, de repente, vê um time de empresário aí e ganha Taça São Paulo. Eu não quero ficar aqui menosprezando o potencial de ninguém. Por isso que eu estou dizendo, antes de ver jogar, teoricamente, a Ponte bateu o adversário mais forte do grupo. Por isso, conceito bom para o Abobrão, que deu uma coletiva legal, tudo meio apertadinho, meio espremidinho, tem limitação de tempo. E outra, você viu o que ele falou, ele queria sair rápido da coletiva, não, da exclusiva para Bandeirantes, para poder ir ver o jogo de fundo contra adversários que ele vai enfrentar, né? E é exatamente o Santa Fé e o IAP. O próximo adversário é o Santa Fé, que é o dono da casa, é o time da sede. Então ele estava também ansioso por isso, queria observar, ver como é que joga, se tem algum jogador que merece aí, de repente, um cuidado especial. Mas o conceito do Edson, que é um grande cara, tem uma história lindíssima com a camisa da Ponte, representou dignamente a Ponte, mesmo sem ser jogador da Ponte quando foi para a Copa do Mundo, em 86, mas ninguém, jamais, em tempo algum, na grande mídia, deixou de citar que era lateral direito do Corinthians, revelado pela Associação Atlética Ponte Preta. Parabéns para o Edson pela estreia, tomara que baixe um pouquinho a adrenalina, como ele bem disse, depois da estreia, que o time seja menos ansioso, que ele jogue com essa aproximação do começo aí do segundo tempo e de parte do segundo tempo, para a Ponte sofrer menos na partida e, quem sabe, buscar até de forma antecipada a sua classificação. Bom, para encerrar mesmo, eu lembrei, porque não tem VAR, então preciso que o Valdemiro Gomes analise a árbitra Daiane Muniz, ela tem 38 anos, tem uma caneta que o Miguel deu no primeiro tempo, aliás, era a segunda caneta dele, derrubada, não deu cartão para o cara do Cuiabá. E teve um lance a 10 do segundo tempo, em que o Marcelo do Cuiabá dá uma entrada no Nicolas, o 10 da Ponte, Nicolas. E você até observava, olha, foi aí uma entrada dura e tal, também nem cartão deu, aliás, nem falta ela deu. O único cartão dado pela senhora Daiane foi a 48 segundo tempo para o Felipe da Ponte. Vamos lá, Tigrão, o conceito da Daiane Muniz. Eu acho que quem deu essa entrada por cima da bola aí, criminosa, futebolisticamente falando, foi o Dudu, que já tinha dado a entrada também no Miguel no primeiro tempo. Então, jogador violento. Acho que é menino, pode corrigir, tem que rever conceitos, porque batendo assim não vai chegar em lugar nenhum. Eu gostei dela tecnicamente e disciplinarmente ela deixou a desejar, porque amaciou demais, contemporizou demais. Mas já é árbitra aí de qualidade, já é árbitra de experiência, já tem 38 anos, boa sorte para ela. Poderia ter coibido, poderia ter perdido o controle do jogo por ter economizado demais nos cartões, por estar acompanhando muito de longe e não ver a intensidade de força excessiva, desproporcional nas entradas, especialmente do Dudu, número 5 da equipe do Cuiabá. Agora, a Ponte também teve jogador que chegou às vezes com excesso e ela não deu. Então, para os dois lados, para ser justo aqui, eu acho que ela economizou cartão tanto para o Cuiabá quanto para a Ponte. Foi dar lá um cartãozinho magérrimo para o Felipe, que entrou no lugar do Cauã Moreira, já no finalzinho dos acréscimos, né? Mas não comprometeu tecnicamente, um jogo também fácil de ser arbitrado. Acho que os times, fora uma ou outra entrada com excesso, eu acho que colaboraram com ela e ela não comprometeu, mas tem que só dar uma melhoradinha na questão disciplinar para não correr o risco de perder o controle de partidas futuras onde ela venha a atuar. Ótimo sábado, bom domingo, até segunda, Tigrão. Valeu, Edu, um grande abraço a você, um abraço para os amigos da Bandeirantes e até a próxima, né, se Deus quiser. Um abraço a todos.
Muito bem, eu volto já no Indica a Bola para encerrar aqui. Ponte 1, Cuiabá 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Muito bem, a Copa São Paulo tem 128 equipes divididas em 32 grupos. Vamos dar uma resumida aqui. O mais importante, o grupo do Guarani. Ontem transmitimos aqui o Roger Williams de virada, Guarani 2, Atlético Mineiro 1. O Pedro Ataide de pênalti a 13 do primeiro tempo, 1-0 para o Atlético. Pênalti feito pelo volante Beluco. O Guarani empatou a 28 segundo tempo com o João Marcelo atacante. E aos 50 nos acréscimos, no último lance, último minuto, o Pedro Manuel, zagueiro, matou no peito, pequena área e mandou a bomba. 2-1 de virada. No outro jogo do grupo do Guarani, Francana e Nova Iguaçu foi 1-1. O Guarani está em Franca, né? Então, Guarani líder 3, Francana tem 1 ponto, Nova Iguaçu tem 1, Atlético Mineiro nenhum. Aqui é o seguinte, é turno único, 2 de cada se classificam. Hoje estariam classificados Guarani e Francana. A Francana fica com a segunda vaga, ganha do Nova Iguaçu nos critérios de desempate aí que... Como foi 1-1, aí entra até o critério cartão amarelo, tá? Até depois cartão vermelho, vai até conseguir alguém que tenha uma vantagem. Mas por enquanto é isso aí. Agora no grupo da Ponte, atenção, hein? Tem gol lá em Santa Fé do Sul. Tem gol em Santa Fé do Sul, gol do IAP do Maranhão. Santa Fé local 0, IAP 1. Nós estamos no primeiro tempo, tá com 32 do primeiro tempo. Então é o seguinte, IAP e Ponte 3 pontos nesse momento, Cuiabá e Santa Fé nenhum. Vamos lá, os próximos jogos. O Guarani joga segunda-feira, 15 horas, Guarani e o dono da casa Francana. E depois na quinta-feira, dia 9, 19h15, lá em Franca, Guarani e Nova Iguaçu. Bom, e a Ponte? A Ponte agora joga terça, 13h, de novo, Ponte e Santa Fé, que é o time da casa lá, terça, dia 7. E na sexta-feira, dia 10, também 13h, os 3 jogos da Ponte hoje,
e os 2 restantes 13 horas. Sexta-feira, 13h, Ponte e IAP do Maranhão, tá? Essa é a situação. Olha, hoje, o que tivemos em termos de Copa São Paulo até aqui, nós vamos ter a estreia do Corinthians. Corinthians joga em Santo André, 21h30, contra o Porto Velho de Rondônia. Tem a estreia do São Paulo em Jaú, 19 horas. São Paulo e Serra Branca. Tem a estreia da Portuguesa, que está em Itapira, 19h15, Atlético Goianiense e a Portuguesa. O Flamengo joga amanhã. Flamengo e Cruzeiro da Paraíba, em Mogi das Cruzes, às 17 horas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que aconteceu hoje. Jogos encerrados, Flamengo de Guarulhos 1/0, Nacional 1, Canaã também 1, Aster, que é de São Paulo 4, Dourados 1, Ibrachina, que é de São Paulo 3, Monte de Roraima 1, Monte chama Monte Roraima, claro, de Roraima, Ibrachina 3, Monte Roraima 1. Esfera, que é de São Paulo 2, Estrela de Marco 1. Exótico, hein? Taubaté 2, Marcílio Dias de Santa Catarina 3. Taubaté perdeu 3-2. União Suzano 0, Red Bull Bragantino 2. Ganhou Braga. Votorati 2, Genos de Rondônia 0. Capivariano e Madureira 0-0. Tá terminando o primeiro tempo. Intervalo de Internacional de Porto Alegre 0. América de Sergipe também 0. Atenção, empatou o Quinzão. Não falei pra você, Bolis? O 15 empatou no Nicolau Alayon. Estavam 1-0 Vasco. Empata então Vasco 1. 15 de Piracicaba também 1. Intervalo, hein? Nicolau Alayon. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Nicolau Alayon. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Seguindo, ABC 0, Novo Horizontino também 0. O Novo Horizontino, ele foi campeão paulista sub-20 em 2024. América Mineiro 0, Piauí também 0. Aqui é primeiro tempo, tá? Terminando o primeiro tempo de Avaí 0, União... Como é que é? União Carmolandense. Não vou repetir, seja o que Deus quiser, mas é isso aí, tá 0-0. Goiás 0, Inter de Minas também 0. Náutico 1, Araguacema 0. E repito aqui, Grupo da Ponte, IAP do Maranhão 1, Santa Fé 0. E Vila Nova de Minas Gerais, aliás, é o Vila Nova de Goiânia. Vila Nova 1, Falcon 0. Hoje tem 15 de Jaú e Picos, tem Bahia e Sergipe, Tapirense e América do Rio, São Paulo e Serra Branca também. São Paulo é hoje, né? 19 horas eu disse, São Paulo e Serra Branca. Esse Serra Branca é da Paraíba, tá? Tem Atlético Goianiense, a Portuguesa, conforme eu disse, Santo André e Rio Branco do Acre, e Corinthians e Porto Velho às 21h30. É a Copa São Paulo, hein? A Supercopa São Paulo. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Meus amigos, Copa São Paulo, que beleza. Ontem transmitimos 2 para o Guarani, 1 para o Atlético Mineiro de virada. Terminamos aí, era quase 20 para 1 da manhã. E hoje começamos meio-dia, cheguei aqui, era 11h22, para ser mais preciso, hein? Mas comecei a falar meio-dia e pouquinho, aí 1h começou o jogo, Boris narrou Ponte 1, Cuiabá 0, gol do Cauã Moreira, às 7 do segundo tempo, tá? O Tigrão comentou e o Catarino nas reportagens.
Bom, então, folga nesse sábado, folgamos amanhã e na segunda-feira nós vamos transmitir, né? Segunda-feira, 15 horas, Guarani Francana. E depois, na terça-feira, vamos transmitir 1h da tarde, Ponte Santa Fé. Tá bom? É isso aí. A nossa equipe técnica, pois não, Gil Kleber no comando, muito obrigado. Lucas Pessoa no YouTube, valeu, Lucas. Grande Luquinha, muito obrigado. Anjo Gabriel Ribeiro, muito obrigado. E Leandro Lopes. né? Leandro Lopes, retornando a Bandeirantes, agora trabalhando com a gente aqui no FM, não deixa de ser, né? Falando no AM, né? Eu esqueci, tá uma falta danada, viu? Desde novembro não tem, como faz falta o AM 1170, viu? Aqui, FM 85,7, também no YouTube. Você no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho, nos diversos aplicativos. Um ótimo final de semana, um sábado maravilhoso, domingo sensacional. E segunda eu volto. Segunda, hein? Segunda eu volto. Se Deus quiser.